aí, pessoal do Canon College, tudo bem? Meu nome é Francisco, estamos aqui com mais um Canoncast, o podcast da Canon, tá bom? Hoje estamos aqui com o Canon College e com o nosso convidado, o Wilke. Wilke Vicente. Isso mesmo. Wilke, tudo bem? Tudo bem. Vamos que vamos. Vamos? Vamos que vamos. Estamos bem, tá tranquilo. Deu uma treitinha pra vir, né? A gente... O motorista tava meio sonolento, teve que descer. Nossa, foi meio... Mas conseguimos chegar. Um paniquinho ali, mas a gente conseguiu descer, né? Esperar um outro carro e foi tudo tranquilo, a gente conseguiu chegar aí. O importante é chegar bem, né? Legal. O Wilke, ele é professor, é diretor, é videomaker, é tudo nessa vida, certo? Eu falo que eu sou um camaleão cultural. Wilke, fala pra mim, o que veio primeiro? A vontade de trabalhar com audiovisual ou a vontade de trabalhar com o ensino? Boa pergunta. Na verdade, nenhuma das duas. Então, vamos lá no começo. Qual foi o seu primeiro trabalho, assim, na vida? O meu primeiro trabalho, vamos lá. Eu trabalhei com algumas coisas. Eu trabalhei em fábrica. Primeiro, assim, eu nasci na Bahia, né? Eu sou de Barreiras, na Bahia. Aí fui morar muito novo em Pernambuco, né? Eu me considero pernambucano. Então, morei em Pernambuco até 2004, quando eu vim para São Paulo, né? E aí, em Pernambuco, eu trabalhei com algumas coisas, né? Trabalhei em fábrica, fui, inclusive, até secretário de paróquia, trabalhei numa igreja como secretário, agendando casamento, batizado, enfim. Trabalhei em loja de celular, trabalhei em loja vendendo computador. O famoso brasileiro, né? Vai trabalhando com o que abrir. A gente vai trabalhando com o que aparece e tal, enfim, para tentar sobreviver, né? Uhum. E aí trabalhei com várias coisas. Aí, enfim, estava em Pernambuco meio num limbo, assim, tinha terminado o ensino médio, estava para prestar universidade, né? Enfim, naquele período eu gostava muito principalmente de geografia e história, né? Mas o meu grande desejo era ser jogador de futebol, né? Então eu joguei futebol durante até, sei lá, os 19, 20 anos, achando que talvez fosse virar jogador. Modéstia à parte, sim. É o que muita gente falava, né? Jogava bem, assim. Um meia atacante ali, enfim. Ainda joga ainda hoje? Não, hoje eu parei porque eu machuquei o joelho, né? Eu rompi o ligamento do joelho esquerdo e acabei parando, enfim. Como eu não fiz cirurgia para voltar, o médico até falou, se você quiser voltar é bom fazer cirurgia, eu preferi me aposentar. Adoro futebol, acompanho até hoje. Vou continuar só assistindo, né? Adoro futebol, acompanho desde Série D, Série C, enfim. E aí é isso, em 2004 eu estava meio num limbo ali em Pernambuco, não estava trabalhando, não tinha entrado na universidade, enfim, também não sabia o que queria prestar de universidade também. E aí eu encontrei um grande amigo, né, o Severo, o Antônio Severo, e ele estava morando em São Paulo, né? A gente tinha militado em grêmios estudantis, no ensino médio, e aí ele convidou, ele estava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, no Instituto Sou da Paz, né? Acho que vocês conhecem, e aí ele estava trabalhando lá e convidou para passar uma temporada em São Paulo, né? Como eu também não estava fazendo muita coisa em Pernambuco, enfim. E Pernambuco ainda estava bem naquele período que a economia estava meio estagnada. Pernambuco foi começar a ter a economia reaquecer depois da eleição do Eduardo Campos, né? E aí a economia começou a melhorar lá no estado, né? Aí eu vim, falei, vou lá para São Paulo ficar uns 6 meses, conhecer, né? Enfim. E estou até hoje. Adoro São Paulo, gosto muito de São Paulo, aprendi a gostar de São Paulo, enfim. Como todo migrante ou nativo, tenho amores e ódios pela cidade. Acho que mais amores do que ódio, na verdade. Mas é isso, inicialmente é isso. Então, eu trabalhei com várias coisas, vim para São Paulo. E aí, cara, aqui em São Paulo, abri um curso numa ONG, né?
Porque nesse período dos anos 2000, principalmente ali no início dos anos 2000, muitas ONGs em São Paulo elas começaram a ofertar cursos de vídeo, cinema e novas mídias, né? Sim. Eu acho que foi muito por conta ali de um manifesto que a própria Unesco tinha lançado, enfim, colocando a comunicação como um direito, né? E aí muitas ONGs no Brasil um pouco miraram para essas plataformas, né? De produção de conteúdo de alguma forma, né? A gente também estava tendo uma ascensão tecnológica de celulares, câmeras que eram muito inacessíveis, ficando mais acessíveis. A gente pode voltar a esse assunto, mas eu acho que as câmeras agora estão inacessíveis de novo. Assim. Estou falando, inclusive, aqui com a Canon, gente. Mas a gente pode voltar a esse assunto, inclusive. Mas estava tendo barateamento, né? Estava tendo novas possibilidades. A economia estava se aquecendo de alguma forma, né? E aí essas ONGs, né? Então teve várias ONGs que começaram a dar curso, né? Então, por exemplo, a Ação Educativa, que é uma ONG que originalmente o foco dela é educação, né? Ela ofereceu um curso, eu me inscrevi nesse curso, foi um curso muito legal. A gente usava ainda, na época, mini DV, né? Aquelas fitinhas, enfim. Eu acho que talvez você nem conheça. Eu conheço. As fitinhas mini DV, então, as fitinhas mini DV, né? PD 170 da Sony, sim, que era uma grande câmera no período, na época, né? E era a câmera do Sony, que também era super inacessível, né? A Ação Educativa conseguiu comprar, tal, mas a gente não conseguia acessar, né? E aí foi esse curso da Ação Educativa que durou em torno de 1 ano e pouco, então a gente teve uma formação bem legal, assim, na área de vídeo, né? Mas com outras disciplinas, né? Como, por exemplo, né, se aprofundar bem na questão da cultura, né? do conhecimento sobre as regiões periféricas, né? Então, assim, o foco, como sempre, de várias ONGs é essa galera de área de vulnerabilidade, né? Enfim. Nessa época, meu amigo morava o Severo, né? Aí eu fiquei morando com ele, a gente morava no Jardim Ângela, né? Que fica na zona sul de São Paulo. E, enfim, aí eu me considerava, enfim, que estava numa área de vulnerabilidade. Acabei conseguindo, né, a vaga nesse curso, que foi um curso bem concorrido, inclusive. E a gente participou lá. Eu falo a gente no plural, tá, gente? Porque tinha outras pessoas, enfim, participando dessa formação, que foi bem legal. Então, a gente experimentou muito, né? A gente experimentou, fez muito vídeo experimental, enfim. E aí, pouco depois, foi ter, enfim, esse lance das câmeras mais digitais, né? Porque a mini DV até era considerada já digital, sim, né? Mas era um digital analógico, né? Enfim. Era um digital, aí tinha que mandar para a ilha de edição. O cabinho, tá? Que se conectava no Mac para puxar e demorava uma eternidade, porque era em tempo real, sim, né? Enfim, se tivesse 3 horas de gravação... 3 horas de gravação de digitalização. Talvez o pessoal que estiver assistindo a gente, for assistir a gente, enfim, muitos não vão saber o que é mini DV, como, por exemplo, meu filho não sabe o que é um DVD, né? Sim. Um CD, não sabe o que é um aparelho de DVD, né? É legal falar assim, as câmeras antigamente... normalmente você conseguia só as câmeras que pareciam aquelas câmeras de repórter, sabe? Ou era grande ou era pequenininha assim, e ela vinha com umas fitas, basicamente assim, desse tamanhozinho. Umas fitas meio quadradinhas, quadradinhas, né? Assim, aí você pegava, colocava ela na câmera, gravava, depois você tinha que, ou numa ilha de edição, ou por um cabo direto da câmera, digitalizar o conteúdo para depois editar. Ou num tape que você conseguia capturar a imagem, mas isso em tempo real, né? 3 horas esperando. O jornalismo usava bastante uma edição, que hoje já não se usa mais esse termo, mas tinha a edição linear e não linear. Sim. Não linear é quando você jogava num programa e você conseguia colocar o meio no final, o final no meio, troca, se não gostou, troca na hora. A edição linear é aquela que você faz rec, vai gravando, pausa. Aí coloca o outro take que você quer, rec, pausa. Por que o jornalismo usava bastante? Porque às vezes a matéria chegava meia hora antes de ir para o ar. Sim.
Imagina você ter que editar e depois renderizar o negócio para depois não. Então era tudo rec pausa, rec Não, e pausa. sem falar que os render com mini DV levavam uma eternidade para. Sim. A gente já fazia na hora e já passava, né? Era desse jeito antigamente. E não tão antigamente assim. A gente não sou tão velho, né? Mas não antigamente, assim, faz uns 15 anos, né? Que eu comecei a usar mini DV e tal. E é isso, virou um equipamento obsoleto, né? Sim. Então, assim, a gente... Aí é isso, né? Eu fiz esse curso na ação educativa e eu fui me adentrando mais de cabeça assim, nesse universo do audiovisual, do vídeo, né? Em Pernambuco eu até fiz, na época do ensino fundamental, ensino médio, fiz até a gente fez um cineclube lá, que a gente exibia, inclusive, fita VHS, né? Os caras não sabem o que é mini DV, imagina fita VHS. Fita VHS é um negócio... Mas era fita VHS, né? Enfim, então a gente fazia exibição na TV. Inclusive, assim, pouco depois eu fui estudar, né, esses movimentos anteriores à mini DV, né? Você vai ter vários movimentos que trabalhavam com vídeo mesmo, né? Fita VHS, né? A edição era lá no Umatic, né? Tal, o negócio era bem roots, mas enfim, funcionava, né? Para aquele objetivo específico, né? Levar mensagem, enfim. Então você começou fazendo esse curso na ONG, né? Eu comecei fazendo esse curso na ONG, aí foi um curso que durou 1 ano e pouco, aí eu entrei na universidade, eu estava fazendo vídeo já, né? Enfim, aí a gente acabava sendo chamado para fazer... Então filmei muita palestra, filmei muita aula, Fazer o corporativo, né? Vamos filmar uma palestra, um evento corporativo. Eu só não fiz casamento, porque parece que é um negócio que todo mundo faz. Ou alguém fala, não, eu fiz casamento, parece que é um orgulho, né? Nossa, vocês precisam fazer casamento, hein, gente? Porque senão vocês não sabem como é que é. Mas eu não fiz casamento, não. Casamento foi na verdade, eu fui convidado uma vez para editar um casamento. Mas acabou não rolando assim, enfim, eu até fiquei meio aliviado. Porque, imagina, editar uma festa de casamento, o que as pessoas... Mas teve desse período de mini DV, teve um evento que eu achei muito legal que foi filmar, foi uma festa da Ana Lu, que era uma figura que trabalhava lá na ação educativa, uma mulher negra, né, enfim, professora da Universidade Federal da Bahia, inclusive, atualmente. A família dela é de negros, né, negros e negras, enfim, ela me convidou para filmar uma festa de aniversário, assim, Ana Lu, desculpa, ou foi do matriarca ou do patriarca da família, e foi muito legal, assim, filmar essa... Ela depois não quis, enfim, usar esse material para fazer um filme, né, um doc, ou qualquer coisa do gênero, né, mas foi muito legal. Mas eu filmei um monte de coisa, continuo filmando, inclusive. Eu parei mais um pouco de filmar, porque agora eu estou mais editando agora, enfim. Mas se convidar para filmar... A gente está lá, né? Eu falo, eu sou camaleão e... Vou para qualquer... Legal. Então, você foi fazendo vários trabalhos corporativos, né? Ou de festa, ou de palestra, ou de aula. E depois... Shows de música, vários. Tudo com mini DV. O que via, a gente estava aceitando, né? Quando é que você pegou a primeira máquina digital? Assim, na mão? Sendo alugado, emprestada? Mas pode ser mini DV ou qualquer um? Digital mesmo, do cartãozinho. Digital foi... Então... Foi logo depois, assim, da mini DV? Não, logo depois não. Demorou um tempo, não foi logo não. Porque é isso, eu fiz esse curso, né, em 2004, começou no final de 2004, a gente fez 2005 inteiro, terminou em 2006, né? Aí eu entrei na universidade, fui fazer design, né? Design gráfico, enfim, trabalho quase nada com design gráfico. Faço umas coisas de vez em quando, assim. Mas eu achava que tinha uma relação, eu queria fazer uma outra coisa também diferente, não a mesma coisa. Né? Porque eu já achava que, nossa, eu tô super, manjo muito de vídeo e tal. Você sempre acha que manja, né? Mas no fundo você sempre está aprendendo, né? Uma área que você sempre está desenvolvendo, né? Você começou na faculdade, você fez o design gráfico. Design gráfico, design gráfico foi muito legal. Era a primeira faculdade. A primeira faculdade. Legal. E o design gráfico te influenciou muito, assim, depois em alguma estética sua? Eu acho que sim, né? Sempre influencia, né? Qualquer coisa influencia, né? Enfim. Acho que influencia sim, né? Estudo de cores, né? De luz, enfim. Isso foi um negócio que
Eu até esperava um pouco, já que fosse ter essas áreas, né? Essa linguagem, né? A questão da estética, né? Enfim, por exemplo, no curso de design gráfico a gente viu a história da arte, que é super interessante, né? Eu sempre acho que a universidade, esse papo que a universidade atrapalha, não sei o que lá, não vou fazer porque, enfim. E tem muita gente, eu dou muita aula, né? Tem um pessoal que fala assim, precisa fazer faculdade de cinema, audiovisual? Precisa, cara. Se quiser fazer, eu acho que tem que fazer, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu só acho que talvez os cursos possam, de alguma forma, dialogar com outras disciplinas, né? Sim. Curso de audiovisual, por exemplo. Porque, assim, a gente sempre faz qualquer peça de audiovisual, né? Seja um filme, uma série, enfim, sempre baseado em experiências outras, né? Então, assim, é legal você, por exemplo, no curso de cinema e vídeo trabalhar filosofia, né? Antropologia. Eu acho que essas disciplinas acabam influenciando o nosso olhar também depois, né? Os trabalhos que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que o design, sim, me influenciou nesse universo estético, né? De, inclusive, conhecer as escolas de arte, né? Enfim. A gente é muito ainda baseado nessas escolas europeias, né? Mas, enfim, a gente está comemorando aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna, por exemplo, né? Então, desses artistas brasileiros que, de alguma forma, influenciaram muitas gerações depois, né? Continuam influenciando até hoje, né? Mas eu acho que o design, sim, me ajudou bastante. Então. Inclusive, no curso de design gráfico, eu fiz a minha iniciação científica, né? Eu comecei também a adentrar nesse universo de pesquisa acadêmica também. Eu fiz a iniciação científica, que de alguma forma é a continuidade até hoje que eu faço. Eu estou no doutorado, né? E eu pesquiso narrativas audiovisuais ligadas às periferias, né? Filmes feitos nas periferias e filmes feitos por sujeitos da periferia, né? Que interessante. Novos cineastas, né? Mas a gente pode falar um pouco daqui a pouco sobre isso, né? Mas eu acho que é isso, o curso me influenciou isso e continua influenciando até hoje, mesmo que eu não, de alguma forma, eu não use, né, na prática o design gráfico, né? Mas acaba usando a subjetividade, né? Sim, essa que tem subjetividade algumas coisas acionada, né? Tem algumas coisas que nos influenciam diretamente, esteticamente, e tem umas que ficam lá guardadas, a gente pega uma coisa, enfim, pega outra. Também acho, eu acho que é isso. Fica escondido, mas não fica tanto, né? Não fica tanto. Ou pelo menos quando aparece a referência, a gente sabe de onde veio. Sim. Isso daí foi tirada daqui, de algum momento da história daqui, por causa de ter visto a faculdade. Você falou uma coisa interessante. Você acha que a faculdade não atrapalha a visão? Porque existe uma linha de pensamento que fala que a faculdade engessa, né? Até a criatividade das pessoas, né? Do artista ou do criador, né? Porque você está colocando ela dentro de um molde, porque você tem um currículo dentro de qualquer curso que escolheu, porque alguém escolheu para você. Isso, alguém escolheu para você o que estudar, quando estudar ou em qual intensidade estudar. Você acha que não atrapalha isso? Eu acho que atrapalha se você for com aquela visão, que é essa visão clássica de fazer uma faculdade, se você quer virar aquele profissional. Porque, bicho, a faculdade ela tem que ser o espaço da experimentação, né? Você tem que ir lá e experimentar coisas, né? Então não dá para você ficar só enquadrado no que alguém determinou para você, um corpo de docente determinou para você, né? Então, agora, se você estiver pensando nesse cinema de mercado, né? Enfim, daqui a pouco eu vou falar essa coisa de mercado. Cinema de mercado, tal, essa coisa quadrada, eu acho que sim, né? Agora, se você quer, enfim, fazer um outro tipo de cinema, né? De vídeo, eu acho que a universidade ela pode te ajudar exatamente você entender que, existe isso, mas eu posso fazer outra coisa, né? Eu acho que a universidade tem que ser um espaço para você experimentar. Eu acho que qualquer curso, viu? Qualquer curso. Esses cursos médio e longo prazo, você tem que estar lá para quebrar as regras, né? Tem que estar lá para experimentar. O que adianta você fazer um curso de cinema sendo que você vai fazer a mesma coisa que um monte de gente já fez, né? Está fazendo. Não, você tem que tentar... Eu sempre brinco, né? Tem que tentar fabular em cima do que existe, né? Dessa realidade, né?
fabular, criar em cima. Por que fazer um documentário igual ao que um monte de gente já fez, né? Por que não fabular em cima desse... Mas eu acho que é isso, ingessa nesse sentido, né? Se você estiver pensando nesse mercado, você quer ser esse profissional do mercado, desse mercado, não existe mercado de cinema no Brasil, gente. Então, assim, se você quer ser esse profissional de mercado, né, que quer ir lá trabalhar 8 horas, ser um profissional como qualquer outra área, né? Agora, se você quer experimentar, criar outras narrativas, né? Eu acho que a faculdade pode te ajudar a pensar nisso. Por isso que eu falei, né, da coisa de que seria importante ter outras disciplinas, né? Para você te ajudar, inclusive, a pensar sobre essas outras possibilidades, né? Pô, Deleuze era um sociólogo, filósofo que escreveu sobre cinema, entendeu? Então, assim, é possível fazer isso? É, né? Um cara que escrevia sobre, enfim, outras tantas coisas difíceis, escrevia sobre cinema, tantos outros, né? Por que a gente não, quando vai fazer um curso de cinema, não pensar que é possível também pensar em outras fórmulas, né? O aparato cinematográfico está aí, né? Você usa do jeito... Agora você consegue usar de outras formas, né? Não agora é isso, né? Sim. Você mercado, acha que... né? Mercado é difícil, né? Você acha que para quebrar a regra, você precisa saber da regra? Eu no acho... quesito de sou um criador, um criador audiovisual. É interessante eu saber da regra para eu conseguir derrubá-la? Eu acho que é importante. É importante porque se você não souber usar uma luz, você não vai fazer um contraluz e você não sabe que você precisa colocar uma luz para equalizar ali um pouco a luz, né? Ou tirar a pessoa de lá para... Ou às vezes você está achando que é revolucionário e, na verdade... E não é, né? Isso daí não, isso daí outra pessoa já experimentou dessa forma, né? Enfim, a mesma coisa do sono. Eu sempre brinco nas oficinas que é isso, né? Quando dou aula, né? Enfim, a coisa do sono. Se você fizer um som ruim, pô, lascou o que você fez, entendeu? Assim, você ferra um trabalho, sei lá, você filmou por 3 horas, aí você vai descobrir que o microfone estava desligado, entendeu? Então, assim, que é uma coisa que é básica, né? O microfone desligado, não deu rec na câmera, né? E acontecia muito isso. Quando eu comecei a fazer vídeo, tinha muito isso. Aí a gente ia ver que, puta, não ligou o microfone. O microfone estava sem pilha, entendeu? Puta, não chegou que o microfone estava sem pilha. Estava sem pilha, não ligou. Não conectou o cabo direito, enfim. São regras básicas que você precisa saber desse jogo, né? Desse aparato de fazer audiovisual, né? Que agora virou esse nome, audiovisual, né? Mas esse aparato cinematográfico, como diz o Christian Metz, né? Que é um grande escritor de cinema, falecido francês. Mas, assim, você precisa conhecer esse aparato. Você precisa conhecer o aparato para quê? Para você, inclusive, explorar esse aparato, né? Isso, o cara faz lá um contraluz e acha que está arrasando, mas não está, né? Enfim, a imagem está zoada, ninguém consegue ver. E uma vez eu fiz um vídeo assim, cara, muito doido. Foi bom você ter lembrado isso. Eu fui uma vez para Porto Alegre, o Fórum Social Mundial 2005, e aí tinha lá os caras deixaram lá disponível umas ilhas de edição, umas câmeras para quem quisesse, eles chamavam memória instantânea, para quem quisesse fazer vídeos durante o Fórum Social, né? Aí eu fiz um vídeo com um camarada e tal, e a gente entrevistou um cara no Rio Guaíbas ali. E estava bem no contraluz mesmo. E aí a gente achou, o cara tá no contraluz, está escuro, né? Então a gente só vai ver a silhueta do cara, enfim. E aí a gente levou para editar, fez a edição, e aí chegou em São Paulo para mostrar, aí a gente colocou num DVD e tal, aí foi ver numa TV, o que aconteceu? A TV tem um brilho mais claro, tal, a ilha de edição tem um brilho mais escuro, tal, no monitor. A TV tinha um brilho mais claro e todo mundo percebeu, entendeu? Que o cara estava falando e que a gente colocou um off por cima, né, da fala do cara. Tal. E é isso, deu um puta erro. A gente achou que estava arrasando e não estava, né? Enfim, aí você vai aprendendo com esses erros, né? Que é importante, inclusive, né? Eu tinha um professor que ele falava, né? É se errando que se erra, né? Então, assim, você erra, aí erra de novo, aí vai aprendendo, enfim... E não tem mais gênio, né, gente? Esse papo gênio, quem que é gênio, né? Enfim, você faz um vídeo, 2, 3, 5, 10. Cara, você vai fazer 20 vídeos e 19 vão ser muito ruins, entendeu? Vão ser fracos, assim.
porque tem muita coisa circulando por aí. Se um desses 20 for ótimo, cara, maravilhoso, entendeu? Porque quem que é gênio que consegue fazer 5, 6 filmes muito bons? Eu acho que tem gênios por aí, viu? Não é isso, tem... Mas enfim. é só você pensar. Mas são poucos, né? Até em diretores que... Por isso que eles são gênios, né? Porque são poucos. Mas até diretores que você gosta muito, você pode chegar e ver que nem todas as obras são tão boas ou tão marcantes quanto você gostaria que fosse. Aquele fôlego, né? Não vai ter aquele fôlego que uma ou outra obra teve, né? Sim, você pega qualquer nome de direção de consagrado, você vai falar, filme tal é bom, filme tal é bom. Esse filme é... Não sei que o cara morra jovem, né? Sim. Por exemplo, o Luiz Sérgio Pesson, que é um grande cineasta da década de 60, 70 ali, né? Ele é considerado cinema novo, mas nem tanto, né? Ele fez 2 filmes, cara. Ele fez 2 grandes filmes. O caso dos Irmãos Nave e o São Paulo Sociedade Anônima. Gente, veja esse filme. Esse filme é incrível. Sobre São Paulo, o período ali de industrialização, tal, no ABC. Vê onde tem pra gente, Lu. Onde ele tem? E é um filme incrível do Luiz Sérgio Pesson, que é o pai da Marina Pesson, né? Que grande apresentadora, enfim. Ela também está fazendo uns filmes agora, enfim. Marina Pesson. E o pai dela é isso. O pai dela acabou falecendo tragicamente num acidente de carro, enfim. Mas fez 2 grandes filmes. Morreu muito jovem, 40 anos, entendeu? A gente não sabe se ele tivesse continuado fazendo filmes, se os próximos seriam tão geniais quanto, né? Mas é isso. Mas gênio é gênio, né? Sim. A gente não é gênio. A gente... Tem no YouTube para alugar? Ou grátis? De graça. Olha, tem no YouTube. Dê uma olhada lá. tem no YouTube. Eu já vi várias vezes esse filme é muito bom. Enfim, com a Eva Wilmer, que faleceu recentemente, com o Valmor Chagas, que também faleceu, atores incríveis, uma direção incrível. Mas é isso, não tem muito segredo, né? Mas voltando à tua pergunta, é isso, enfim, essa coisa do você descobrir o aparato para você conseguir, enfim, subverter o aparato, né? É isso, você precisa conhecer um pouco as regras, né? Por exemplo, o jogador de futebol, ele precisa entender um pouco as regras da arbitragem, né? Porque senão o cara vai ficar falando qualquer coisa em campo, né? Sim. Ele sabe, por exemplo, agora que se a bola bater no braço dele dentro da área, é pênalti, não tem mais o que fazer. Sim, não tem mais ir lá. Ele sabe que tem o vídeo assiste agora, né? Como é que chama lá? O VAR. O VAR. Né? Gente, eu sou de Pernambuco, o meu R é meio escondido, é o VAR. O VAR que, enfim, vai lá, o cara sabe que não tem mais para onde escapar, entendeu? O cara vai lá, ele precisa conhecer um pouco as regras do jogo. Para se ele quiser subverter, né, o jogador, né? E eu acho que em qualquer área é isso, né? Principalmente a área de criação, né? Que você está lidando com equipamentos, né? Equipamento é isso, gente, é uma câmera. O equipamento não vai fazer nada sozinho por você. Você acha que hoje a questão de conhecimentos técnicos está mais fácil de você alcançar? Você acha que a internet ou o boom YouTube, internet, qualquer coisa do gênero, nos ajudou a deixar essa informação mais, não é popular, mais acessível. Palpável, né? Mais palpável. Sim, porque antes eu fiz rádio e TV. Uhum. Para fazer, eu tinha que conhecer uma pessoa que soubesse do assunto para ela me explicar, sim. Ou eu teria que comprar livros, sim. Que eram muito caros. E na biblioteca, né? Isso. Então, eu tinha que ter a boa vontade de uma pessoa que soubesse me ensinar para me falar como é que funciona tais equipamentos, ou como funciona tal técnica, ou tal narrativa, ou sim, conceito, sim. E tudo sim. Mais. Você acha que hoje está mais fácil assim para a pessoa ir atrás desse conhecimento, ou você acha que as informações que existem aí gratuitas são mais confusas? Existe uma isca, né? Uma entrada, uhum. Mas não tem um prato principal. Eu acho que é bem isso aí, né? Acho que a internet, esse universo, né, da web, ele foi revolucionário, né? A gente não tem como dizer que não é revolucionário, né? Então, assim, aí é querer tapar o sol com a peneira e querer criar
questões onde não existe, né? Foi revolucionário, é revolucionário, mas a gente precisa saber usar, né? Eu acho que é isso, eu acho que tem sim, está muito mais acessível, né, do que há 10, 15 anos, porque era bem isso, né? A gente tinha que ir na biblioteca, tinha que comprar as revistas, tinha que... É isso, eu passava na banca de jornal e tinha lá várias revistas de fotografia, de vídeo, né? Câmeras de 3 CCD, de não sei o que lá, aquelas coisas meio malucas, né? Que hoje em dia... Mas está lá na internet, cara, tem muita coisa boa. Assim, a internet é isso, eu acho que não pode demonizar, feito um monte de gente queria demonizar a televisão, né? Parece que a televisão é o demônio, né? Pô, não, a televisão não era, o demônio continua não sendo. Eu acho que tudo você tem que fazer um olhar, complexificar as questões, né? Tudo é complexo, né? Então não adianta. Então a gente precisa entender que aquilo é complexo e fazer a crítica, né? Fazer uma crítica mais construtiva, então. Eu acho que eu não demonizo a internet. Eu acho que a internet é um lugar que tem lá, enfim, essa profundidade, né? E tem muita coisa legal, cara, muita coisa legal. Então, assim, eu acho sensacional você tá editando um vídeo. Eu mesmo já me peguei muitas vezes nisso. Tá editando um vídeo e você esquece o comando, cara, do teclado. Você fala, meu, tô esquecendo como é que congela, como que eu faço um frame no filme aqui. Congelar um frame para deixar uma imagem, né, congelada, estática. Aí você vai lá na internet e joga e o negócio aparece assim. Isso é muito interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Às vezes aí você vai pesquisar muita coisa que você não vai achar também, né? Mas, cara, tem muito tutorial, muito legal. Uns caras que têm muita paciência. Uns caras, umas minas, sim, que fazem vídeos, cara, explicando o funcionamento de qualquer câmera hoje em dia. Qualquer câmera. O microfone, né? Por que está dando microfonia? Por que eu comprei essa câmera e está dando ruído? Não sei o que lá, não estou conseguindo ajustar, né? Você vai lá, tem um tutorial explicando, enfim. Não só das próprias empresas que fazem isso, porque eu acho que é necessário elas fazerem, né? Fazer um tutorial e não aqueles manuais insuportáveis que ninguém tem paciência de ler, né? Apesar que a minha companheira adora ler bula de remédio também. Tem gente que consegue, né? Sim, tem gente que consegue. Não, isso é verdade. Hoje em dia você pega, você coloca lá e, sei lá, quando eu estou editando no After, fazendo alguma animação, eu coloco lá, sempre tem uma criança de 12 anos me ensinando como fazer um negócio complexo. E eu não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Se é uma de 12, de 10, de 20, de 50. É sempre uma criança que eu fico, gente, mas esse negócio é muito complexo, como é que essa criança sabe fazer isso? E ela tá lá ensinando, abre aqui, coloca essa programação, faz assim. Eu fico, cara, antigamente, pra você saber fazer um negócio, aí você tinha que pegar o livro, ler o livro inteiro. Então, eu comecei a mexer com vídeo em 2004, 2005 mesmo, né? E aí é isso. Eu não sabia editar. Tinha um software livre e tal, aquela coisa, né? Máquina ainda era muito cara mesmo. Máquina sempre foi, né? Uma máquina boa, com uma placa de vídeo ótima, uma placa-mãe, enfim. Você fez aonde? No Sony Vegas, no Avid? Você lembra? Eu editava no Premiere primeiro, aí depois foi tinha um da software livre lá, que agora eu não me recordo o nome, mas era do Linux, né? Um software que eles lançaram, porque o Linux foi muito revolucionário na época, né? E foi uma pena ele não ter continuado, inclusive, porque, gente, é necessário a gente também quebrar essas amarras dessas big techs, né? Então, o Linux era revolucionário, o Linux, né? Enfim, assim como o Firefox, né? Que eu uso o Firefox, né? O provedor de internet, né? De acesso enfim, às páginas, né? Uhum. E aí depois não, aí depois eu comecei a usar Final Cut e uso Final Cut até hoje, né? É um software que eu acabei, enfim, me adaptando muito, enfim. Mas eu não sabia mexer o Final Cut, né? Eu tinha que fazer uns cursos, então era só os gêniozinhos que tinham máquina, né? Enfim, aquelas torres caríssimas. Hoje em dia ainda é muito caro. Que é isso, Apple? O negócio é muito sério, cara. Mas é isso, né? Aí é isso, até você conseguir comprar uma máquina mesmo para começar a editar, enfim, e se aprimorando, né? Enfim.
E hoje em dia é isso, cara. Tem um negócio que é muito interessante, né? Se você quiser começar a editar mesmo assim, você pode fazer e ir olhando só de tutorial na internet e aprendendo. Eu conheço um monte de gente que é isso. O Canva, né, por exemplo, né, que um monte de gente faz. Se você for no YouTube, tem. Tem lá, é isso. Eu chamo essas pessoas de. É quase um santo graal, assim, né? Os cara vão lá, fazem paciência de fazer um tutorial enorme, enfim. Eu fico assim abismado, porque assim, tem um pessoal que realmente é profissional. Sim. Que é o cara que fez o canalzinho dele ali para realmente ganhar dinheiro. Sim. E eu vejo, às vezes, uns tutoriais que é de uma pessoa que não é nada. Ela só é bondosa. Sim. Ela só gastou o tempo dela colocando o negócio na internet, que você entra no canal da pessoa, não tem vídeo estruturado, sabe? Não é um youtuber. Não. É só uma pessoa que resolveu. Mas o vídeo dele resolveu ensinar arroz, sabe? O vídeo dele tem 2 milhões de acessos, porque ele ensinou como desbloquear o celular, né? Já aconteceu muitas vezes isso comigo, assim. Bloqueou o celular. Você fala, mano, que chato esse negócio. Vai lá na internet, tem um cara ensinando, ele ou ela ensinando como desbloquear o celular. E eu acho isso fantástico. Como fazer macarrão com espinafre. Aí você pega, tem os vídeos. Eu sempre brinco falando que eu sou... Eu confio sempre quando é um vídeo tosco. Porque quando é um youtuberzão, aí você sabe, isso daí não cozinha nunca. Isso daí tá fazendo só pro conteúdo. Rodrigo Hilbert, gente, ele não cozinha não, viu? Agora, quando é uma senhora numa cozinha dela e ela realmente passa na receita, fala, esse daqui é essa receita que eu vou seguir. Porque essa eu sei que ela cozinha. Eu sempre falo dos motoristas, né, de aplicativo. Aí os caras, tudo é isso, eles querem ir sempre pelo Waze. Às vezes o Waze dá um caminho completamente... Aí eu sempre falo para os caras, mano, vocês precisam conhecer as ruas, cara. É isso, entendeu, gente? A metáfora, precisa conhecer as ruas, entendeu? Precisa andar, conhecer as ruas. Tem os atalhos, mas você precisa... Tem os atalhos, mas você precisa conhecer as ruas. É isso. A gente pegando... Você fez lá o curso da ONG... começou a trabalhar com um pouco de audiovisual, gravando coisas. Depois você começou o design gráfico e começou a sua iniciação científica. Aí eu fiz a iniciação científica dentro da própria graduação de design gráfico, né? Sim. Qual que era o tema mesmo? O tema era sobre produção audiovisual ligada às classes populares, né? Ou na produção ou filmes feitos sobre as classes populares, né? Que hoje em dia, enfim, periferias, né? Sujeito periférico, né? O povo virou sujeito periférico, enfim. Tem vários... A sociologia... a Luísa que está aqui, a Luísa é socióloga, né? Então, ela manja bastante desses termos que vão, né, se atualizando, esses termos, essas categorias sociais, né? Esses temas sociais, né? E aí fiz a iniciação científica porque no fundo, eu sempre queria fazer história, né? Enfim, mas aí, como comecei a fazer vídeo, aí falei, vou fazer design e tal. E aí eu falei, tento fazer depois um mestrado, né? E foi isso que eu fiz. Logo depois da universidade, eu fiz o mestrado. Continuei trabalhando com vídeo, trabalho com vídeo até hoje. Gente, trabalhar com audiovisual não é só fazer filme, viu? Não é só fazer filme, não é só fazer vídeo. Você pode trabalhar com audiovisual com várias coisas. Várias frentes, né? Inclusive dando aula, dando oficinas. É um universo muito grande, né? Lógico que você precisa, enfim, escrevendo sobre, né? Que é o meu caso, né? Eu faço, escrevo, dou aula, enfim. Porque eu sempre achei que esse universo da academia também é um universo que a gente precisa acessar, entendeu? Tem muito professor ruim, gente, tem muita gente picareta, assim como tem na internet, viu? Então, a gente precisa acessar, né, o conhecimento, acessar esses lugares, inclusive, para tomar o lugar dessas pessoas, para a gente ter a capacidade de dialogar com muitos públicos, né? Eu, por exemplo, eu sou de família pobre, humilde e tal, né? O termo que queira usar, né? Eu não venho de família rica, tradicional, de Pernambuco, eu não sou dos Campos, nem Arraiz, nem Bezerra. Sou de Pernambuco, sou uma figura,
enfim, que está aí, enfim, como qualquer outro trabalhador tentando acessar esses espaços, né? E eu acho que a partir dos anos 2000, muita coisa se abriu, se ampliou, né? Então, as pessoas começaram a acessar a universidade, como no meu caso. Eu sou o primeiro filho da família que entrou na universidade. Depois veio o meu irmão. Aí você vai virando um exemplo de alguma forma, né? Sim. Eu, por exemplo, sou o primeiro filho da família a estar no doutorado, estou fazendo doutorado. Isso para mim é um orgulho, não só para mim, como é um orgulho para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, né, tal. E é isso, você vai galgando esses espaços, né? Eu acho de forma bem humilde, entendendo que esses espaços são espaços de disputas, né? Uhum. Eu já escrevi alguns textos falando sobre isso, inclusive, né? Que, na verdade, eu sempre chamo de narrativas audiovisuais nas periferias e disputas culturais em busca do povo, entendeu? Então, tem essas disputas culturais que a gente precisa entender que a gente está nesse caldo aí, né? E que a gente precisa acessar esses espaços, né? Esses espaços, de alguma forma, a universidade é um espaço de poder, né? Um espaço de disputa, né? Que cria narrativa sobre a gente, né? Porque não é a câmera que cria narrativa sobre a gente, né? Quem cria narrativa sobre a gente são as pessoas, né? Sim. Que estudam a gente de várias formas, né? Então, eu tô nesse caminho, né? Também, né? Da universidade, ainda até hoje, né? Faço doutorado na Universidade Federal do ABC, né? Uma universidade criada muito recentemente, né? Acabou de fazer 15 anos. Então, uma universidade recente, entendeu? Um campus de uma universidade pública recente. Talvez no período mais democrático que a gente teve, entendeu? Você acha que nessa ascensão de Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, Nossa, todas muita coisa, né? essas 500 plataformas, elas têm uma representação do povo como no povo como o seu mestrado, falando do povo mesmo, ou ela é só um retrato de uma classe ou de pessoas específicas do nosso povo? Não, é um recorte, né? Não tem... O que eu falo é o seguinte, né? Eu sempre falo que isso é uma disputa cultural e a periferia está na universidade, fazendo uma universidade de cinema, ela vai aprender os meandros de como que funciona uma universidade de cinema para formar essa elite que faz cinema no Brasil. Pesquisa recente da própria Ancine, né? De 2018. Vai mostrar lá, viu, gente? Pesquisem lá. Depois eles vão colocar aí o link e tal dessa pesquisa, provavelmente. Mas, assim, pesquisa de 2018. Vai mostrar lá ó, que filmes feitos de 2005 até 2018, 97% dos filmes foram dirigidos por homens brancos, tá, gente? E 92% foram roteirizados por homens brancos. E 87% foram atuados por homens brancos, entendeu? Então, você tem, assim, tem um bloqueio de pessoas de determinados grupos de se autorrepresentarem. Tem um bloqueio mesmo, é um bloqueio. E esse bloqueio é feito por quem detém o poder, né? E narrativa, gente, né? Representação do simbólico, a gente precisa manjar disso. Inclusive, eu até brinquei no início, né? Brinquei, mas é sério, né? A gente precisa entender desses aparatos para a gente fabular em cima, né? Mas esses espaços que são espaços... a nova indústria cultural, né? Esses canais de streaming, né? Na verdade, a continuidade da indústria cultural, né? São espaços dominados pelos mesmos grupos, né? Quer dizer, todos esses canais de streaming são todos americanos, né? Dominados pelos mesmos grupos econômicos de comunicação, né? Não mudou isso não mudou. Eu até brinco, né? Que assim... muito do que foi feito na produção dos anos 2000, que o mestrado eu pesquiso dos anos 2000, né? E aí o mestrado, o doutorado agora eu estou pesquisando, fazendo uma relação entre os anos 2000 e a partir de 2010, né? Porque 2010 é um marco, né? É o fim da era Lula como uma era e a eleição da primeira mulher no Brasil, né? A Dilma Rousseff. Então, tem um marco aí para mim, enfim, para minha pesquisa, de vários avanços que tiveram do ponto de vista do acesso desse simbólico, né? Acesso à universidade, à renda, enfim, aos aparatos, aos equipamentos, né? Os equipamentos ficaram mais baratos.
Então, muita gente de periferia conseguiu comprar computadores, câmeras, né? Com muita dificuldade, porque são caros ainda, né? Mas não tem a representação, é um recorte, né? Tem um recorte lá, você pega a Netflix, você entra lá, vai ter o Sintonia, por exemplo, né? Essa série do Godzilla, né? Dele, de um outro parceiro dele lá, desculpa, não lembro o nome do co-diretor da série, enfim. Depois eles colocam aí, gente. Mas é isso, é um recorte, né? Mas aquele recorte ainda daquele estereótipo, né? Enfim, a cultura como uma crença de salvação, né? Então a série é muito clara, né? Um jovem que foge do tráfico porque ele vira rapper, né? Então rapper, cantor de funk, enfim. E a menina é salva mesmo, porque ela vai para a igreja, né? Vira evangélica, enfim. É um ideário, né? Que eu chamo ideário, né? Eu falo assim, nos anos 2000 a gente tinha um ideário que eu participei, inclusive, dos anos 2000, é um ideário coletivo, né? De fazer filmes coletivos. A autoria não fazia muito sentido para a gente, né? Nesse ideário coletivo. Então, a gente fazia filmes de temas urgentes, né? Então, a gente não ficava fazendo vídeos para ficar editando 6 meses. A gente fazia vídeo para circular rápido. Para agora. São temas urgentes, entendeu? Se demorar 6 meses, o tema já esfriou. O tema já esfriou, já foi, sentido. enfim. Lembra as manifestações de 2013? Aquilo ali era um tema urgente. Você tinha que fazer e já postar, entendeu? E a gente fazia vídeos assim nos anos 2000, né? Desde que eu cheguei em São Paulo, 2004, né? Então tinha essa urgência dos temas, porque eram temas urgentes, né? Racismo, violência, né? E veja bem, ainda tinha essa coisa que eu acabei de falar da pesquisa da Ancine, né? E é isso. E a gente não percebia muito isso, porque a gente também está muito ainda amarrado nesse universo machista, né? Enfim. Não tinha participação de meninas também, né? De mulheres, né? Nesses espaços. Até quando a gente eu participava. A coisa foi melhorando, enfim. Eu acho que agora tá avançando, mas essa pesquisa ainda causa um impacto, assim, dá um susto, né? Enfim, esse bloqueio das minorias se autorrepresentarem, né? Negros, negras. Avançou muito a partir de 2010, né? Então você vê muito mais filmes agora de LGBTs, né? Enfim, diretores e diretoras trans, filmes indígenas, né? Sendo premiados no Brasil e fora do Brasil, roteiristas e diretores negros e negras. Você vê muito mais, mas ainda é muito pouco, né? Mas a gente vê. A minha pesquisa vai nesses caminhos aí, de pensar como que esses filmes feitos na e pela periferia são espaços de disputas permanentes, né? Que vai continuar, né? O que você acha quando a gente está fazendo uma criação audiovisual na periferia? Você acha qual que é o caminho mais fácil da criação? Documental, ficcional? Aonde a gente consegue fomentar para que as pessoas tenham mais interesse e sejam de fácil acesso ou de fácil introdução? Olha, é um caminho sempre complexo, né? Não tem um caminho mais preciso, mas o que eu pesquiso, os vídeos que eu faço é isso, né? Tem, por exemplo, você vai pegar anos 2000, né? Então você teve uma levada de filmes muito conhecidos, que ficaram muito conhecidos no Brasil e que foram ovacionados fora do país, né? Por exemplo, Cidade de Deus está fazendo 20 anos. 2002. Logo na sequência você teve Tropa de Elite 1, 2, você teve Ônibus 174, você teve Notícia de uma Guerra Particular, você teve aqui em São Paulo o Invasor, né, que, com a performance lá do Sabotagem, né, do falecido Sabotagem, né? Então você teve vários filmes sobre esse universo, Quase Dois Irmãos, enfim. E o retrato era isso, retrato, bairros pobres, especificamente, assim, teve o De Passagem em São Paulo, né? Tem 3 filmes que ficaram muito conhecidos, De Passagem, O Invasor e a partir dos anos 2010, o Brother do Jefferson D, né? Tem gente que fala Jefferson D, eu falo Jefferson D. Eu acho que está certo, Jefferson D.
Aí teve esses filmes que foram batizados de Favela Movie. Então, muitos desses filmes foram feitos em bairros pobres do Rio de Janeiro. E você criou ali uma situação que é muito séria, né? Um estigma estigmatizou aquela população, né? População, né, pobre, das periferias do Rio de Janeiro, né? O estigma da violência, da pobreza, enfim. Essa estetização da miséria, né? Que, inclusive, o cinema novo fez muito isso, mas o cinema novo usava a alegoria da violência, né? Então, a alegoria da violência, o que é uma alegoria, gente? Eu falo de A, mas, na verdade, eu quero falar de B, entendeu? Então, o cinema novo usava muito essa coisa da alegoria da violência como uma perspectiva revolucionária, né? Então, as pessoas só vão sair dessa situação se fizerem a revolução, e a revolução é armada e é violenta, né? Os filmes do Favela Movie não é isso, entendeu? Era só uma estetização da miséria e da pobreza e da violência mesmo. Não tinha ali perspectiva, não tem perspectiva de mudança, né? E não teve, não tinha, né? Cidade de Deus foi muito criticada, apesar de isso, né? Ganhar muitos prêmios. É um grande filme, cinematograficamente é um grande filme, viu? Tropa de Elite, Cidade de Deus, mas tem essas questões, são questões éticas, que geralmente é usado no documentário, né? Essas questões éticas, né? De dar a voz ao outro, como que você retrata esse sujeito, né? Como que você dá a voz para ele, né? Porque veja bem, gente, ó, qualquer imagem, ela não é real, ela é ficcional, né? O André Bazin, que é um grande pesquisador francês, né? Falecido, faleceu jovem também, 40 anos, ele diz que toda imagem é uma imagem ficcional, né? Então, assim, você manipulou aquela imagem, não é mais real, ficcional, né? Por isso que eu sempre uso real entre... Porque é isso, real. Então, qual que é a melhor forma, né, de falar sobre a periferia? Eu acho que não tem uma forma, né? Mas tem como que você se aproxima dessas pessoas e entende que essas pessoas são sujeitos, que elas são detentoras de histórias, né? Que elas são pessoas comuns. Às vezes elas querem falar só sobre o cotidiano, né? Elas não querem falar sobre... Desculpa, eu bati aqui no microfone. Elas não querem falar sobre... Porque, veja bem, a violência está lá. Sim. A pobreza está lá. A violência contra as mulheres está lá, contra as crianças. Aquelas pessoas sabem disso. Você não pode chegar lá e achar que essa pessoa não sabe disso, né? Ela sabe sobre isso, sobre esse universo. Então, uma forma que eu acho muito interessante que um cara que está fazendo, que é o Adley Queiroz, que é um cineasta de Ceilândia, que fica em Brasília, cidade satélite de Brasília, esse cara, que é um cara que eu estou falando muito na minha tese agora, inclusive, ele consegue fazer um negócio que eu acho que é fantástico, que é fabular em cima das histórias reais, entendeu? Ele fez um filme que teve bastante repercussão. E veja bem, gente, essa repercussão é aquela repercussão entre os cinéfilos, sim, quem estuda, né? Ou no festival tal. Ganhou o prêmio de Brasília, tal, enfim. Mas pesquisa, é de Adley Queiroz, esse cara é muito interessante, tal. Ex-jogador de futebol, inclusive, que começou a fazer filme e deu muito certo, assim. Ele fez um filme chamado Branco Sai, Preto Fica, que é uma história real que aconteceu com os amigos dele de Ceilândia. E ele faz filmes sobre Ceilândia, né, nessa cidade satélite de Brasília, né? Ele já tem o território dele, ele já tem o cenário dele. O cenário dele é o bairro, é a cidade, né, é o território. Aquele território é o meio dele fabular sobre aquele lugar. E aí ele quis fazer um documentário sobre essa história de violência contra os amigos dele. Um perdeu a perna e dessa violência policial que teve nesse baile, e o outro ficou paralítico, né? Perdeu o movimento das pernas, porque tomou um tiro. E aí ele propôs fazer um filme sobre isso. Só que os caras, né? Um é rap, é o Marquinhos da Tropa, inclusive, rap de Ceilândia, conhecido, inclusive, para quem manja de rap, assim. Ele falou, não, a gente não quero fazer um documentário só para falar do que eu sofri da violência, vamos fabular em cima disso. Sim. Vamos fazer vamos ficcionalizar a partir disso, né? Então você consegue falar da violência, da pobreza, dos corpos, né? Dos corpos negros violentados. Sim. De uma forma que você fabula. Então o Adley Queiroz, onde ele vai beber? Que é muito interessante isso. Vai beber em Blade Runner, gente.
né? Ele vai beber na ficção científica desse cinema hollywoodiano. Então é isso. Por que ele vai beber nisso? Porque ele entende do aparato técnico, tecnológico e simbólico, entendeu? Então ele vai dizer lá, fazer umas coisas, uns planos mais Sim. próximos de Blade Runner, né? Enfim, eu acho que é isso. Então como que você chega para fazer um filme na periferia? É isso, eu acho que você tem que chegar no sapatinho, como diz o Zeca Pagodinho. Tem duas coisas que é interessante no que a gente está falando, que é, primeiro, tudo é ficcional, porque assim, se você, mesmo um depoimento, você tirou ele de contexto antes e tirou de contexto depois, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, é só aquele recorte do que a pessoa está falando, e sendo ele puro, ou antes tendo uma introdução, ou um outro depoimento, você está montando uma narrativa, então, no final das contas, tudo você está transformando na sua narrativa. Sim, mesmo que ela seja pura e simples. E uma outra coisa que você falou, que eu acho interessantíssimo, é que a gente... É engraçado, porque quando a gente... Num filme de comédia romântica, por exemplo, ou um filme de romance, ou de qualquer coisa que seja, a gente sempre tem retratado a classe média que vive bem. A gente não tem um romance da favela sem o conceito de criminalidade. Pois é. Porque acontece. O romance acontece ali. Sim. Não necessariamente com a criminalidade. Então, é muito engraçado, porque a gente não explora... Por que o tema comum do ser humano, que tá de lá, amores... Né? Que tá lá, né? Que tá isso, lá, né? Tá lá também. Então, por que a gente não faz um filme, ou a gente, no caso, como mundo, sim, né? Sim. Não fazem filmes retratando a família pobre, sem precisar da violência. Sim. Porque não necessariamente ele está vivendo aquela violência a todo tempo. Ele está ali vivendo amores, vivendo alegrias, vivendo conquistas, e poderia muito bem ser ali. Nunca é. Sim. Sempre é um apartamento bom, sempre é alguém num bairro bom. Eu sempre acho que traz ali essas comédias românticas, inclusive com esses atores, a maioria todos globais, né? Sim. Que inclusive é curioso nesse sentido, né? Porque na verdade você transpõe, né? Sai do Projac e faz um filme que você acredita, é bem um filme para mercado, né? Você acredita que vai ter um sucesso comercial aquele filme, né? Quando você transpõe de alguma forma, né? Então você tem 3 cenários, o apartamento, a praia e o pet shop, né? Não é isso, geralmente, assim? Então o universo dessas pessoas estão nesses 3 lugares que... Tá no restaurante, no restaurante, na praia, e são os mesmos, o mesmo, essa mesma ideia dessa problemática dessa classe média, né? Enfim, que parece que é um negócio que sai da novela e vai para o cinema, né? Enfim. E o engraçado é que assim, tá tão entranhado que a gente que não tem um movimento assim natural para que as pessoas façam filme de romance, independente de qual classe, porque o romance existe ali também. Sim. E não está ligado, mas tem a criminalidade. Não, porque isso já está. Isso. Você dizer para um sujeito da periferia, né, um sujeito popular, que assim, ele não está alienado da questão dele ser o sujeito que mora naquele lugar, né? Ele não está alienado daquele espaço. Ele sabe que tem violência. Sim. Ele sabe que tem pobreza, que falta, né, a rua de cima não está asfaltada. Ele sabe que o morro pode desabar a qualquer momento. Ele não é alienado. Entendeu? Mas o interessante é que assim, toda vez que tem filmes que mostram essa realidade, é sempre focando nessa realidade. Quando você vive na periferia, tá bom, sua casa não tem os móveis que você acha que deveria ter. Sim. Você não fica pensando nisso. Você só vive sua vida. A rua não é asfaltada, você não fica passando todo dia. Essa rua não está asfaltada. Olha, isso é tipo, tá bom, não está asfaltada. Ele beleza. sabe que o lixo não tá ali e tal. Isso, é um mas eu acho caminho que... normal, aonde toda vez que é representado, é com foco nisso. É o estigma, né? Isso, é o estigma. Não é o que a professora Esther Hamburgo chama o vir à tona, né?
O vir à tona é Sim. exatamente essa suscetibilidade que é esse aparecer, né? O que aparece? É esse estigma da periferia, né? Então, qual que é? A violência, o roubo, né? Ou isso, né? A Cidade de Deus é a crença da salvação, né? Então, o personagem narrador, que é o Buscapé, ele é salvo porque ele começa a fazer fotografia, viu, Luísa? Você também foi salva. Começou a fazer fotografia, e aí você fala, mano, não é isso, entendeu? A cultura, ela tem que ter um espaço na vida das pessoas, não no sentido divino, místico, né? Que parece que é isso, né? Olha, eu que sou de periferia, né? Apesar de ser branco, tal, estou no doutorado, me considero inclusive privilegiado por conta disso. Quem está fazendo doutorado é a universidade pública atualmente, né? Eu me considero privilegiado nesse sentido, mas eu também conheço eu conheço a minha realidade, eu sei de onde eu venho, né? E de família pobre, de ter todas essas questões. Mas se eu for fazer uma produção, eu já sei de alguns códigos. Sim. E o que acontece a partir de 2010 é que vários cineastas e cineastas vão começar a trabalhar outras subjetividades. O Adley Queiroz ele vai trabalhar outras subjetividades, entendeu? O André Novaes, lá de Minas Gerais, Contagem Minas Gerais, né, que é a Filmes de Plástico, eles vão trabalhar outra subjetividade. Então, essas subjetividades começam a aparecer. Em detrimento desses vídeos, filmes dos anos 2000, né, que tinha esse ideário coletivo, ou esse favela movie, que era essa coisa estigmatizada, né? Que a geração dos anos 2000 não conseguiu dar a resposta esteticamente, né? Mas a partir dos anos 2000, a partir do acesso à universidade, né? Então veja bem, o Reúne, né? Que é a criação e a expansão de vários campos de universidade pública no Brasil, a partir de 2009 começou a ter um acesso, né? E a partir de 2010, que cria a lei de cotas, você começa a ter um acesso de outros corpos na universidade, inclusive serem pesquisadores e serem realizadores. Então, você tem um outro... Começa a virar uma chave que é assim, esses sujeitos periféricos começam a acessar a universidade para também serem cineastas. Eles, além de morar na periferia, eles também são cineastas. Entendeu? Então, eles fazem filmes sobre aquele lugar. Não que ele não possa repetir os mesmos erros do Fernando Meirelles, tal, do José Padilha, enfim. Ele pode repetir porque existe todo um aparato simbólico, tecnológico que foi... Né? Então, veja bem, gente, a imagem é um aparato tecnológico de poder. Então, assim, um sujeito da periferia que ele começa a dominar esse aparato, ele começa a entender que ele consegue fabular sobre o espaço que ele está, né? A periferia, a casa dele, os amigos, né? Ele começa, né? O amigo dele vira ator, entendeu? Vira ator do filme dele, que é o que acontece com a Filmes de Plástico, né? O pessoal lá de Contagem, outros tantos cineastas, né? Aqui de São Paulo, a Gleba do Pêssego, né? Que é um grupo que saiu, por exemplo, da formação do Instituto Criar, que é uma ONG que oferece cursos de cinema até hoje, né? O Instituto Criar, para jovens em área de vulnerabilidade social. Esse pessoal saiu, criou um grupo chamado Gleba do Pêssego, acessaram o Vai, acessaram uns editais e fizeram um filme. São todos negros, LGBTQI+. Então, você tem outros corpos que estão em jogos. Está no jogo, está nessa disputa. E que vai ser muito difícil agora voltar para trás, entendeu? Essa galera não vai mais voltar para o armário, meus caros. Me desculpe, não vão mais voltar para o armário, entendeu? A gente vai ter cada vez mais filmes de negros, negras, de, enfim, LGBT, enfim. E a gente, enfim, eu sou um homem branco cis, que também trabalho com audiovisual, e eu estou torcendo que cada vez mais a gente tenha participação, né? Essa pluralidade, essa diversidade de vozes, porque isso é muito bom para o audiovisual, né? Então, assim, você ter essa diversidade de filmes, né? De produções de corpos, né? Trabalhando nos filmes, né? Sim. Não só na frente da câmera, viu? Atuando atrás também. Gente, isso é interessante você ter, porque você vai ter outras visões do que é o mundo. Porque
as visões de cada pessoa, ou de cada grupo de pessoa, ou de cada classe de pessoa, é diferente sobre visões de mundo, sobre o que é humor, o que é romance, o que é carinho. Qualquer narrativa, dependendo do grupo de pessoas, pode mudar alguma coisa. Se você tem um grupo muito heterogêneo, muito parecidos, todos os filmes ou todas as histórias vão ficar muito parecidas. Quando você coloca um elemento que não estava no jogo, novo, ele vai trazer alguma visão que não existia. Por quê? Ele está trazendo experiências que nunca foi jogada no jogo, ele vai trazer visões que nunca foi jogada no jogo. Então, quanto mais você tem diversidade nesse meio do audiovisual, mais histórias diferentes. Na sociedade, né? Na sociedade, né? Eu fico impressionado que assim, não é só no audiovisual, é na sociedade. Então, você precisa ter essa diversidade em todos os lugares. Mulheres trabalhando com homens, com gays, com negros, com indígenas, enfim. Para você ter isso... Porque eu falo, né? A cultura, ela não vai salvar nada, gente. Cultura é só né? Lógico, a gente precisa de arte porque a vida não dá conta, né? Enfim, mas não é a arte que vai salvar a vida das pessoas. Se ela não vier junto com outras coisas, né? Então, a cultura ela precisa vir acompanhada de outras coisas, de outras disciplinas, de outras questões básicas da vida, né? Como que o cara vai fazer um filme se ele não tem onde morar? Como que ele vai fazer um filme, pensar num roteiro se ele não tem o que comer, entendeu? Então, a gente está falando de coisas básicas, alimentação, moradia, transporte, né? Enfim. Você pega uma cidade de São Paulo que é essa complexidade para se deslocar na cidade, né? As pessoas têm 3 horas para chegar não sei aonde, 2 horas. Então, assim, essas coisas precisam vir todas juntas, né? Então, se você vai pensar uma política pública de cultura, ela tem que vir junto com outras coisas, né? Para essa pessoa ter capacidade, condições de... Feito eu falei, gente, a partir de 2010... outra subjetividade começa a ser realizada no cinema brasileiro, né? Nessa produção audiovisual. Porque essas pessoas começaram a acessar a universidade, começaram a acessar espaços de poder, de disputas, de construção do simbólico. A universidade é um espaço de construção do simbólico, gente. Então, assim, eu estou na universidade, eu sei como que é a disputa pelos termos, né? Aí você falou da experiência, e é isso, um termo ótimo do Walter Benjamin, né? Pobreza e experiência, né? Que ele fala disso, né? Como trabalhar a pobreza e experiência na vida e na produção cultural, né? Artística e tal. Então, eu acho que tem todos esses elementos, né? Que são elementos muito importantes para a gente não ficar nesse lugar, né? Mas a Globo ainda continua produzindo, né? Esses dias eu vi um meme na internet que era isso, né? Um elfo negro, né? Aí o cara fala, mano, aí a discussão era que não existia elfo negro. Meu amigo, elfo já não existe. Você está querendo saber se elfo é negro ou branco? Elfo nem existe. É isso. Sim, não existe aquilo, então qual que é o problema de ser de jeito, porque é negro. Aí vai aquilo que o professor Silvio de Almeida fala, né? Esse racismo estrutural da nossa sociedade, né? Assim, e que é muito difícil quebrar. Enfim, como o audiovisual é um espaço de poder, o audiovisual é desses lugares que a gente precisa estar lá. Eu já vi gente ficando brava porque o 007 ia ser uma mulher. Então, pois é, né? Então, é que 007 é um filme, são personagens fictícios. E outra, 007 é a classe, não é um homem. Então pode ser... Pois é. É que deu azar de todos serem homens até agora. A história do beijo gay do filho do super-homem num quadrinho, né? Meu amigo, é um quadrinho, é uma história ficcional, entendeu? O cara que criou a história, ele pode colocar 300 pessoas se beijando ou não, enfim. Mas eu acho que a internet é esse espaço também que... A internet às vezes fica chata por conta disso. Virou um lugar desse limbo que virou um... As pessoas estão discutindo o supérfluo, né? Sendo que ela é um espaço incrível para discutir muito. Feita essa gravação desse podcast aqui, entendeu? Quer dizer, a gente está discutindo coisas que talvez para a gente faça muito sentido, né? Para a nossa vida, né? Eu quero saber se elfo é negro ou branco. Eu vou assistir, eu adorei o Senhor dos Anéis, enfim, o Hobbit, mas assim,
É isso, gente. É um universo fantástico. Eu adoro também o universo fantástico, mas é ficção, né? E é ótimo, né? Que tenha gente capaz de pensar universos fantásticos, né? É isso, né? Quer dizer... E eu gosto... Eu tenho um amigo que ele não assiste, ele não lê nada ficcional. Ele só lê coisas... Ensaios, né? Só. Coisas mais duras. E eu falo para ele... Nietzsche, né? Eu falo para ele, não, mas o ficcional ensina muita coisa. Ele está aí para ensinar. Ele está aí para ser um retrato. Lógico, independente do que seja. Lógico. Se você pega lá, Senhor dos Anéis, você citou. Se você for pegar, quando Tolkien escreveu, ele pensou em uma questão social da época dele. Ele fez Tem uma divisão social, inclusive, no livro, no filme. No segundo livro... Senhor dos Anéis, idem. Sim. No segundo livro e no segundo filme, que tem as duas torres, a briga da Sociedade do Anel era contra o mago que queria transformar tudo em indústria. Que na época dele era o boom da revolução industrial, tudo acontecendo, tudo se transformando em máquina, e o mago querendo, o Sauron, querendo destruir a floresta para criar fábricas. Sim. E aqui é muito interessante porque o cara pegou o ficcional para contar uma história da época dele que ele achou que era interessante. As metáforas da vida, né? Que pode ser usada. Porque lógico. Quem disse que a gente precisa contar a realidade com a realidade? Eu posso contar a realidade com fantasia. Total. E tudo dá certo. Tem um filme que o pessoal não gostou muito, que é um filme do Will Smith, que ele é policial junto com um orc, é o primeiro orc policial. Eu sou a lenda. Não. Pesquisa Will Smith orc, Luísa, por favor. Orc. O-R-K. Porque ele fez aquele Eu Sou a Lenda, né? Sim, tem Eu Sou a Lenda, mas esse eu sou robô, alguma coisa assim, não é? Tem Eu Robô e tem Eu Sou a Lenda dele. Mas tem esse do orc, que é... Esse aí eu não conheço, então. Ele é um filme da Netflix, se eu não me engano. Coloca o Will Smith orc que deve aparecer. Acho que é Bride. Que os orcs sempre foram da periferia. E sempre foram julgados como inferiores. Até que o primeiro orc vira policial. Então, ele é o primeiro orc, então ele sofre preconceito de todas as partes. Sim, imagina. Porque ele é... E é muito engraçado porque eles colocam os orcs como se fosse o periférico dos Estados Unidos, sabe? Do rap, vestido. Os negros como... Isso. E aí tem os elfos são a elite, que ficam perseguindo... E é muito legal porque, assim, ele contou casos sociais com a fantasia. Ele simplesmente usou a teoria do Marx, né? Da divisão de classes, né? Sim. E é muito interessante porque ele contou algo que faz sentido lá para os Estados Unidos, em questão de divisões de bairro, quando esse tipo de pessoa ascende ao poder, como ela é vista, de uma forma fantasiosa para conseguir contar a sua história. Então, aqui mesmo a gente pode fazer isso, né? A pessoa que vai fazer o seu filme, a sua escrita, não necessariamente ela precisa ser baseada na realidade é interessante, mas não necessariamente o filme precisa ser real. Ela pode muito bem pensar em algo ficcional, ficcional no quesito de ficção científica mesmo, para conseguir contar uma história do bairro dela, da realidade dela. O Cidade de Deus é assim, né? O Cidade de Deus é um livro de um sociólogo, do Paulo Lins, que ele fez várias entrevistas com os moradores locais e ele fez uma ficção depois. O Cidade de Deus é baseado numa pesquisa sociológica, antropológica, como queira chamar, né? E depois virou uma ficção, né? Desde que o Samba é Samba, que é o livro seguinte do Paulo Lins, também é a mesma coisa. Ele fez uma pesquisa e ele depois ficcionalizou em cima dessa pesquisa. Que é isso, né? A partir do momento que você entrevista alguém, não é mais real aquilo, né? Aí você vai ouvir, vai recortar. Você está recortando esse vídeo, né? Vocês falaram que vão colocar na íntegra, é isso. Mas se vocês, por exemplo, cortam esse vídeo em algum momento, sei lá, porque eu gaguejei ou você, né? Enfim,
E aí, pô, tem que cortar porque ficou muito ruim, né? Então é melhor fazer um corte que a gente chama na edição de limpar, né? Sim. Dar uma limpa ali um pouco o vídeo. E é isso, mas você consegue fazer isso. Então você está manipulando. A partir do momento que você já insere ali o GC, né, o nome da pessoa, você já manipulou. Então você pode pôr o nome dela do jeito que você quiser, entendeu? Ou até errar mesmo o nome, inclusive. o tempo de papo que a gente está tendo. Porque 5 minutos de uma resposta ou de uma ideia não representa necessariamente toda a ideia. A gente está pegando um recorte de uma ideia nossa e colocando aqui e apresentando. Mas poderia durar, cada pergunta ou cada interação, poderia durar 1 hora só em cima dessa interação. Então sempre tem um recorte Sempre, assim, da realidade ali. E Hollywood é especialista nisso, né? Hollywood, ela fabula sobre, né, o mundo há quanto tempo, né? Por que é isso, né? Até falando de outro meme, né? É isso, os ETs eles só vão em Nova York e Chicago, os caras são muito chiques, entendeu? Eles não vão para lugar... Aí tem o humilde que foi para Varginha, né? Enfim, como diz o Choque de Cultura, os ETs no Brasil gostam do interior. Pois não gostam da grande cidade. Aí os caras assim, vira um negócio meio bizarro. Por isso que você precisa estudar, ler, enfim, ouvir música... Não como uma coisa religiosa, tá, gente? Como uma questão de perspectiva de mundo, é isso. Como que você vai entender as metáforas que um escritor está colocando no livro, né? Sim. Essa divisão de classes, por exemplo, que vários autores trabalham, né? Sim, e é engraçado porque, assim, como você falou, tudo é uma narrativa. Sim. Os Estados Unidos, ele é bem interessante porque ele faz isso bem. O que vocês acham que os Estados Unidos fomenta a indústria cinematográfica deles? Eles têm 3 prêmios só para premiar eles mesmos. Sim. Tá? Sim. Aí você faz a cerimônia num hotel chique, é tudo chique. Eles fazem isso para o benefício próprio, para vender a cultura. Ele se autoalimenta, né? Isso. A Globo era genial porque ela fazia o video show, que era falando sobre as produções dela mesma. O video show, o Jô, né? O Jô Soares. Para entrevistar artistas dela mesma. Isso é muito legal, porque se você for pensar... Eles chamam, atualmente, o endomarketing, né? Isso. Você vai alimentando... Hollywood, ela exporta filme para todo mundo para divulgar a cultura deles. Sim. Ideologia mesmo, ideológico, né? Ideologia deles, do que é um bom relacionamento. Eu não estou nem julgando se isso é mal, se eles fazem isso por maldade ou não. Mas é um fato que eles transferem isso para o mundo inteiro para que as pessoas comprem os produtos que eles acham que tem que comprar. É o famoso modo de vida americano, né? Isso, o sonho americano. Sonho americano. E Alphaville, por exemplo, nos moldes... nos moldes dos bairros americanos, estadunidenses, enfim. E engraçado, mas apesar de ser baseado no título do filme do Godard, né? O Alphaville, né? Enfim, que é um dos primeiros filmes do Godard, meio de ficção científica, inclusive. E isso é muito legal, porque assim, como você falou no começo, por que o Brasil não tem indústria? Cinematográfica? Porque são vários fatores, né? Vários fatores. O principal delas e aí eu vou me remeter ao grande Glauber Rocha, né? Que ele dizia que o câncer do cinema brasileiro é a indústria americana, o cinema norte-americano. Porque é uma indústria e eles consideram a produção do simbólico deles primordial para eles levarem o modo de vida, a ideologia e os seus produtos na indústria cultural, como o próprio Adorno O Adorno conceituou esse termo, gente, em 1930, entendeu? Então, assim, o cara já sabia que tinha uma questão muito séria ali, né? Que os outros países iam sofrer, né? A questão de você formatar um produto como se fosse como se fosse essa taça que a gente está bebendo água aqui, né? E o cinema é isso também, para a indústria de Hollywood, né? E o que eles fazem? Eles fazem um lobby que é um lobby que, assim, eles tratam o cinema como um produto, como qualquer outro produto, tá, gente? Então, eles tratam
como é que chama? O Senhor dos Anéis como um carro. Então, o que eles fazem? Eles fazem, o que eles fazem? Eles discutem nas juntas comerciais de cada país, né? Enfim, de cada governo. Então, eles vão lá e dizem, ó, o meu cinema é um produto como qualquer outro. Então, eu quero que tenha, né, essa capacidade. Então, no Brasil tem isso. Então, teve várias leis no Brasil que tentaram, de alguma forma, amenizar essa invasão desse cinema estrangeiro, porque não é só o cinema americano. O cinema americano é predominante, né, por conta dessas questões comerciais, né? Então, e se você tentar fazer qualquer coisa para, né, evitar que tenha essa invasão desses filmes, eles vão sancionar outros produtos brasileiros, entendeu? Então, assim, gente, é uma guerra comercial. Não tem brincadeira, é dinheiro, é capital. Então, quando mexe com o capital, os caras, eles sabem agir para... Então, é isso, você quer diminuir a quantidade de filmes americanos que passem no seu território, então a gente vai diminuir a soja, por exemplo, né? Então, isso é desde que o cinema é cinema. Então, eles têm uma indústria muito forte, que fica muito forte a partir da Grande Depressão deles, né, 1929. Eles percebem que o cinema é uma possibilidade deles expandirem rapidamente a ideologia, o modo de vida e se recuperar economicamente, né, porque era isso, né? Então, a maioria dos filmes é isso, né, são filmes que estão indo para o oeste, né? O que é o oeste? A conquista né, desse oeste, desse milagre econômico que eles chamam, né? E é isso, é um produto. Então, essa invasão, que o Glauber vai chamar de câncer do cinema americano, é isso, né? É um grande problema. E aí, aqui no Brasil, tentou, de alguma forma, superar esses problemas, né? Por exemplo, quando cria lá a Atlântica, mas aos modos do cinema americano de grandes estúdios, né? A Atlânticas no Rio de Janeiro, a Veracruz aqui em São Paulo, né? E não deram certo, porque não precisa de investimento. Gente, cinema nos Estados Unidos é investimento de pessoa pública, privada, tá, gente? Não é público, não. Apesar que tem lá... Tem muito investimento público também. E tem muito investimento público lá nos Estados Unidos e tem muita... Porque parece que não tem, parece que lá é tudo privado, né? Os caras não é, tá, gente? Além disso, você tem muito incentivo. Muito Você incentivo. tem dos 200 incentivos lá para você conseguir filmar na cidade, para ser barato, para funcionar, sim. Porque lá é uma indústria. Lá, não sei se todo mundo sabe, aqui no Brasil, você tem dinheiro para gravar um final só, tá? Normalmente, filme, você grava uns 5 finais e aí você faz amostras antes. Você faz vários takes, Você né? faz vários takes de finais, faz uma amostra, as pessoas assistem, votam, dizendo assim, não gostei desse final. E se o público não gostar nessas pesquisas, eles mudam o final e tá tudo bem para eles. Não tem esse apego... Não só isso, eles fazem uma pesquisa anterior de quem pode compor o elenco. Sim. Então, eles fazem uma pesquisa, esse ator combina com esse roteiro, você acha que esse personagem... As pessoas acham que o ator é escolhido porque o cara é muito bom, né? Sei lá, enfim. Não, tem uma pesquisa, porque eles entendem que lá isso... é tudo indústria. É uma indústria. E o que é uma indústria? Como que uma indústria funciona? Vamos pensar na indústria de cinema de Hollywood. Aí vamos transpor para o Brasil, né? Transpor para o Brasil, se você que faz... diretor de fotografia, né? Operador de câmera. É isso, uma indústria. Você vai ter trabalho o ano inteiro, você vai conseguir trabalhar em Pernambuco, fazer um filme em São Paulo, fazer um filme no Maranhão, fazer um filme no Mato Grosso. Isso é uma indústria. Não existe indústria, gente. Não existe mercado para o cinema, né? Existe todo mundo agora virou YouTube, faz cinema para virar YouTube, que é um negócio que assim, pode dar certo, mas a maioria não vai dar certo, né? E uma indústria funciona assim, né? O que é a Globo? A Globo era isso. A Globo está sofrendo muito porque tem uma enxurrada agora de outras coisas, né? Mas o que é o Projac, né? O Projac é isso, né? É um grande estúdio que eles produzem as novelas, eles se autoalimentam, eles vendem muita novela para fora, né? Então a Globo provavelmente é a principal produtora de novela no mundo agora, né? Sim, a Globosat era a que mais produzia na América Latina. Então, ela superou o México, que era um grande produtor de novela.
Então, assim, é uma indústria, os caras funcionam como indústria. Eles não pagavam grandes atores 100 mil, 200 mil por mês e tinham um ator exclusivo só para eles porque eles são bonzinhos. Não existe bonzinho, não existe... É questão da lucro. Aí você pega, por exemplo, esse último filme do Homem-Aranha, né? Que todo mundo ficou falando assim, o cinema morreu agora, né? Por conta de várias questões. Por conta da pandemia, que fechou muita sala. Por conta do streaming, né? Porque o cinema já morreu várias vezes, né? O cinema morreu em 1950, quando o VHS foi criado. Sim, aí o cinema morreu quando o cinema ficou do preto e branco para o colorido. O cinema morreu. O cinema morreu quando inventaram o som. O cinema morreu quando inventaram o DVD. Né? Ai, as salas de cinema vão acabar. Quando ele começou a ter cor, do preto e branco para o colorido, falando, isso daí não... O cinema morreu, enfim. O Chaplin sofreu mesmo, né? Por conta disso. Então, quando o cinema ficou... O áudio começou a ser mais usado, ele sofreu muito, né? Trabalhava só nas pantomimas, né? E agora de novo, né? De novo a nova morte do cinema, né? Por conta do streaming, por conta da pandemia e tal. E aí você pega um filme como Homem-Aranha, que faturou mais de $1 bilhão no mundo inteiro. Gente, isso é indústria, tá? $1 bilhão, um filme. Um filme. Gente, $1 bilhão, tá? Converte isso pro real para vocês verem quanto que vai dar um único filme. Então, gente, assim, é tão indústria que é fácil. Vai na... Não sei se você tem TV a cabo, ou vai na internet, coloca lá Sci-Fi, que é um canal. Você vai ver só filme tosco. E o pessoal produz. Filme ruim, não é filme tipo... Não é filme ruim porque o roteiro é ruim. É que o filme é ruim. Por exemplo, Sharknado, que acontece um furacão e leva os tubarões do mar para a cidade e fica chovendo tubarões. Aí tem o 1, o 2, o 3, o 4. Você fala assim, não, o 1, beleza, alguém conseguiu convencer. Mas aí tem o 2, aí tem o 3, aí você fala, não é possível. Porque lá é uma indústria, lá tá o tempo inteiro, qualquer coisa, eles vão criando. Sim, e aí é que chega o recorte só bonitinho pra gente. Não chega só bonitinho, não. Chega só bonitinho e os outros que eles mandam, os paralelos que eles mandam, né? Mas tem um monte de filme assim independente lá dos Estados Unidos que é tudo pago. Sim. E aí um filme independente dos Estados Unidos custa $30 milhões. Um filme independente, $30 milhões. Cara, esse dinheiro aqui no Brasil, você faz 10 filmes. Que geralmente são os editais. Os editais sei lá, 100 milhões, né? Sim. 120 milhões para escolher 40 filmes, por aí. E aqui é isso, a gente faz filme de baixíssimo orçamento. As pessoas acham que R$1 milhão para fazer um filme é muita coisa, não é nada para fazer um filme. Não é nada. Você vai pagar, gente, é uma equipe gigantesca, você vai pagar atores, tem alimentação, transporte, passagem, cachê de todo mundo, que as pessoas não trabalham de graça, entendeu? E é engraçado que aqui, como a demanda é pouca, você tem que acertar no ator. Então, normalmente, você sempre chama o Hassum, você sempre chama gente que chama público, porque você fala... esse é quando vai fazer mais comédia, né, tal, enfim. Você chama sempre um ator... Você chama o Wagner Moura para fazer uns filmes mais, porque ele é parrudo, né? Sim. Você chama o Lázaro Ramos, né? Porque você tem que chamar, porque vai te dar... Ainda mais se você for alguém que está começando, você precisa de alguém com um nome mais parrudo do que o seu, né? Enfim. Então, aí você chama uns caras desse que vai te dar vários nãos, né? Aí você vai ficar escolhendo entre o Lázaro Ramos, o Rodrigo Santoro e Lázaro Ramos, Wagner Moura. Sim. Cara, não dá, bicho. Os caras que, inclusive, o cachê deles são muito altos, né? Pro Brasil, porque, inclusive, o Wagner Moura já é um ator internacional. O Rodrigo Santoro é um ator internacional. O cachê desses caras não são baixos pro padrão brasileiro. Por isso que eles não fazem muito filme mais no Brasil. Sim, é tudo... Eles escolhem os filmes que eles vão fazer fora agora, né? Então, aí você tem que... Gente, a escola de atores no Brasil é muito boa. Assim. A dramaturgia no Brasil é muito boa. O Brasil avançou muito na dramaturgia, nesses módulos mais técnicos, né? Fotografia, som... Uma coisa que eu achava absurdo no Brasil era som, cara. Era muito ruim. Você ia na sala de cinema, era um negócio triste, assim. Porque o filme não fez a captação direito e porque as salas de cinema também são ruins, né?
Mas a fotografia no Brasil sempre foi boa, assim, dos cinemas, né? Você tem grandes fotógrafos, né, no Brasil, né? Walter Carvalho, o filho do Walter Carvalho, né? Tem o Lauro Corel, tem muitos fotógrafos de cinema muito bons no Brasil, né? Então, sempre teve uma fotografia muito boa nos filmes, né? Agora, outras etapas técnicas com mais dificuldades, mas estão avançando, né? A gente está conseguindo, né, avançar em vários quesitos no Brasil, né? E teve um avanço muito forte a partir de 2006, né? Com a Ancine. A Ancine não virou só uma agência reguladora, né? Ela começou a fomentar também a produção, né? Ela ainda erra em muitas questões, né? A questão do streaming ainda, acho que a Ancine precisa ser mais incisivo, fazer com que a Netflix pague mais filmes no Brasil, né? Sim. A gente acabou de ver o acordo que eles fizeram com o governo francês, porque isso é sério, entendeu? Eles vão bancar 45% da produção do cinema francês, entendeu? E aí o Brasil é isso, os caras vão produzir, sei lá, esse ano 10 filmes para o Brasil inteiro. Isso é piada, entendeu, cara? É muito sério. Netflix é piada, isso, assim, não dá um país desse tamanho, que tem tantos assinantes na Netflix, que consome tanto as produções deles, eles não bancarem mais séries brasileiras, filmes, né? Enfim. É muito pouco. Você vai entrar lá no catálogo de filmes brasileiros, é mais filmes que foram produzidos por outras produtoras, né? Não pela Netflix, sim, né? Então, mas na França pode, né? Na França porque tem um governo que fala, vocês têm que bancar também, entendeu? Afrouxaram muito. As coisas do streaming no Brasil é um negócio muito afrouxado, não tem ainda leis específicas para fazer esses caras pagarem mais impostos, produzirem mais filmes, né? E aí é isso. E isso fortalece, de alguma forma, esse mercado brasileiro, entendeu? Sim. Porque esses canais de streaming, eles têm poder, têm dinheiro, têm capacidade de alcance, né? Por exemplo, teve aquela série brasileira 3%, que era uma das séries mais vistas nos Estados Unidos, né? Séries estrangeiras, enfim. Então, a gente tem capacidade já de fazer bons roteiros, né? Qualidade técnica. Isso aí não é uma desculpa mais. Sim. Falta só o incentivo e investimento. E teve muitas questões nos últimos anos, né? A Ancine teve um bloqueio burocrático que o Tribunal de Contas da União bloqueou a Ancine. Ela não pôde financiar nesses últimos 4 anos. Aí tem esse governo que luta contra a cultura, né? Esse governo atual. Aí os municípios e estados também não ajudam, né? Eu estou falando no geral mesmo, né? O estado que mais investe em cinema no Brasil chama Pernambuco, né? Porque tem uma lei lá específica. Por isso que os filmes de Pernambuco têm tanta repercussão, né? Os filmes nordestinos atualmente, porque os governos locais perceberam que é uma possibilidade de você, inclusive, falar do teu país para fora, do teu estado para fora, da tua cidade para fora. Que é o que o que Hollywood faz, né? Enfim, não tem nenhum segredo, né? Que é o que a França faz. Depois dos filmes estadunidenses no Brasil, os filmes estrangeiros que mais passam no Brasil são os franceses, cara. Não é filme da Argentina, não é filme do México. A gente não vê esses filmes, cara. A gente não vê filme da Argentina, só quando a gente acha lá nos canais e tal. Alguém fala, né? Ou quando fala, pô, Ricardo Darín. Aí todo mundo conhece o Ricardo Darín, né? O ator, né, argentino e tal. Incrível, né? Mas é isso. Mas qual que é o grande ator colombiano? Qual que é o grande ator paraguaio? Qual que é o grande ator uruguaio? A gente não sabe, cara. A gente não sabe, né? A gente fica várias cinematografias e culturas latino-americana e sul-americana que a gente poderia conhecer, a gente não conhece. E tem um bloqueio, viu? Que eu falo do bloqueio lá proposital, né? Esses canais de streaming, eles fazem isso também. Tem o bloqueio proposital para essas... Gente, a gente só vê série americana, pô. A gente só fica falando de série americana, né? A gente só fala de... Aí a gente assina um HBO Max... vê uma série americana, aí vai na série americana, né? São bem produzidas, são boas, não é essa questão, né? Não é uma questão técnica de história, né? Eles sabem fazer,
Não é essa a questão. Mas assim, a gente também sabe fazer agora e a gente precisa agora de incentivo mesmo, né? Sim. Investimento. E pensar que não é que todas são maravilhosas. É porque eles produzem muito. Sim. Aí do muito, beleza. Aí esse suco aqui, ó, essa polpa aqui, que é a coisa boa que vocês vão ver. Mas eles produzem que é o que vai dar o retorno, né? Sim. Porque eles precisam apostar em 1, 2, 3, 4 filmes que vai dar o retorno de todos os outros, né? Porque a indústria funciona assim, né? E a gente não tem, né? Enfim, não tem isso, né? É isso, o Kleber Mendonça faz um filme que tem uma repercussão e aí, pô, cadê o próximo projeto do Kleber Mendonça Filho? A gente não sabe, né? Porque poderia já saber, porque é isso, é uma dificuldade. Se ele fosse francês ou americano, a gente já saberia o próximo projeto do Kleber Mendonça Filho, entendeu? Porque lá funciona assim. O cara já foi contratado para fazer o próximo filme. Tem que pensar assim, gente, fazer cinema, audiovisual, vídeo é trabalho. Trabalho. Entendo que é um trabalho. Né? Você precisa sobreviver, eu preciso sobreviver, você precisa sobreviver, a Lu precisa sobreviver, a gente precisa sobreviver, porque a gente paga a conta, né? A gente não é aquele artista herdeiro que vai faz um filme, escreve um livro e não está nem aí se vai vender livro, né? Porque ninguém vende livro, ninguém ganha dinheiro com livro, né? Então, filme é a mesma coisa, né? Não vai ganhar, né? Muito dinheiro, a não ser que dê muita sorte, né? É aquela fala que eu tinha dito no início, né? A gente não é gênio, né? A gente tem os gênios por aí. Mas esses gênios são pouquíssimos, né? A gente vai fazer 30 filmes, se um der certo, levante a mão para o céu e fala, meu, esse deu certo, entendeu? Porque é isso, né? É muito complexo, né? E trabalhoso, né? Porque é um trabalho, né? Sim. E eu acho que é isso. Muitos realizadores da periferia estão começando a entender agora que é um trabalho, entendeu? Não é só... Você acha que está mais acessível? Eu acho que tava, não está mais, enfim. Voltou, regrediu um pouco, assim. Mas você acha pela questão das marcas ou a questão situação do nosso país? Situação do país, eu acho a situação do país. Porque uma coisa leva a outra, né? A questão econômica vai impactar direto por exemplo, na criação de novos editais, por exemplo, que é o que a gente vive no Brasil, né? Uhum. Então, por exemplo, eu acabei de ganhar um edital, vou fazer um filme, né? E ganhei mesmo, não é uma metáfora que eu estou fazendo. Não é um exemplo, né? É um exemplo. Eu ganhei mesmo, eu ganhei mesmo o edital, vou fazer um próximo filme, mas eu posso falar desse projeto daqui a pouco. Então. Mas é isso, cara, é sério. Esse projeto que eu ganhei, eu mandei para 6 editais antes. Aí ganhou no 7º, entendeu? Porque eu acredito no projeto. Se eu não acreditasse, eu não mandaria mais. Assim. E você precisa acreditar. Mas é isso, cara, 7 editais para ganhar um, entendeu? Enquanto isso, você tinha que trabalhar com outra coisa. Aí você vai trabalhando com outras coisas, porque dando aula, fazendo oficina, escrevendo outros projetos, dando oficina no Sesc, pô. Sesc é uma maravilha, né? Porque o Sesc, às vezes, te mantém, assim. Você faz várias oficinas no Sesc e você tem uma grana ali durante um tempo, tal, até ganhar um projeto, ou sei lá, e trabalhar numa produtora para ralar pra caramba... 12 horas por dia, mas como que você vai fazer os seus projetos? Que é diferente de uma indústria, que teria trabalho todo mês. Todo mês, enfim. Aqui não, você vai fazer o filme, mas aí o resto do tempo, até conseguir outro... E lá tem uma divisão muito clara, né? O roteirista escreve e acabou. Aqui não. Isso, eu mandei um filme, mandei um projeto do filme. Eu escrevi o projeto, escrevi o roteiro e vou dirigir o filme. Então, assim, eu preciso ser produtor do meu projeto. Aí eu mandei o projeto. Aí eu tenho que... E eu não estou ganhando nada com isso. Veja bem, você vai escrever o projeto de graça. Você não está ganhando para fazer isso. Você acredita que aquele projeto possa dar certo, né? Aí eu já tinha escrito o roteiro. Aí você manda. Aí você é o produtor, roteirista. Aí você, às vezes, vai ser o fotógrafo do filme, porque assim... Porque não tem grana para pagar outras pessoas, porque é muito difícil, né? E aí é isso, lá tem a divisão bem clara, o roteirista, porque é isso, o roteirista faz o roteiro, cara, o produtor é produtor, o diretor vai dirigir só o filme, ele vai ficar cuidando só da direção do filme, ele não está preocupado com... Ele depois, se aquele roteiro tiver problema, ele vai falar com o roteirista, ó, refaz essa cena, vamos ver como que a gente melhora, né?
Aqui não, você faz tudo. Por isso que eu falo que a gente é meio camaleão, né? Aí dá aula, dá oficina, faz doutorado, escreve projeto, vem participar de podcast. Mas aí você tem que fazer. Enfim, mas não é fácil não. Não é fácil não. Porque eu acho que teve um retrocesso. É isso que eu falei. A Ancine ficou nesse bloqueio burocrático por conta do Tribunal de Contas da União, então não teve editais. Eles lançaram edital agora, recente, em janeiro agora, mas eu acho que lançaram por conta da questão da eleição, inclusive, nesse ano tem eleição, então os caras acabam se mexendo, né? Em São Paulo, você tem mais possibilidades de que outras capitais, outras cidades, né? Enfim. Então, São Paulo você tem, por exemplo, o programa VAI, que é para projetos de múltiplas linguagens, né? Mas também aceita audiovisual, para quem está começando, por exemplo. E o foco é de periferia, né? Você tem a SPCine, que lança, vez ou outra, editais. Você tem os PROACs, né? Que são vários, né? Inclusive vários para audiovisual, né? Para longa, para complementação, para finalização, para curta. Você tem mais, mas é muita gente concorrendo, né? Então você tem que pensar nisso, é um negócio que é meio maluco, né? Mas você tem que pensar essas duas coisas, né? Você vai trabalhar numa produtora 12 horas, 14 horas por dia, editando publicidade. É isso, você não vai ter tempo para fazer um projeto que você acredita, por exemplo, sei lá, um filme, uma série, ser talvez youtuber, né? Se você quiser fazer. Como que você vai roteirizar e gravar, sendo que você trabalha 14 horas por dia? Trabalha nessa pindaíba, feito eu faço, por exemplo, né? É isso, você tem que um pouco ir rebolando, né? Você vai, faz aquilo outro. Trabalha em ONG, né? Trabalha não sei aonde e vai fazendo. Aí ganha um edital, vai fazer um projeto mais autoral, né? Por exemplo, ano passado eu fiz uma série para a Unifesp sobre uma pesquisa que saiu sobre a epidemia de Covid-19, né? Então eles fizeram uma pesquisa, eles me convidaram para fazer uma série, eu fiz uma série de 13 vídeos e tal. Mas isso aí é um trabalho, entendeu? Um trabalho que você vai, enfim, tudo roteiriza, edita, mas é um trabalho mais burocrático, né? Você não está criando uma coisa feito esse curta aqui, que eu ganhei o edital aí para fazer, né? Que a gente está em pré-produção, enfim. Que legal. Do que é o curto, você pode falar? Posso, é um curta sobre uma ocupação que fica lá na Zona Sul, no Jardim Ângela, a ocupação chama Ocupação Vila Nova Palestina, a ocupação do MTST, que está lá já há uns 7 anos, 8 anos, na verdade. E aí, um tempo atrás, eu fui fazer uma visita lá, porque tem uns amigos que militam no movimento. Aí fui com eles fazer uma visita, aí eu pensei numa história e tal. Aí escrevi um roteiro, que é uma história... as ocupações, geralmente, elas são geridas e coordenadas por mulheres, né? É um negócio muito interessante, assim. Então, as mulheres, elas têm uma frente muito interessante nessas ocupações, né? E aí eu resolvi escrever um roteiro do ponto de vista dos homens, assim, nesse lugar. Então, vai ser uma história sobre o Zezé e o Inácio, são 2 amigos, migrantes que vieram morar em São Paulo, se conhecem desde a adolescência, estudaram na mesma escola, e aí, enfim, essas questões dessa problemática da moradia no Brasil, né? Que é uma questão muito séria, assim, esse déficit habitacional que tem no país, né? São Paulo é gigantesco. Então, eles se conheceram, eles voltaram a se reencontrar na ocupação. E aí eu vou trabalhando as histórias deles paralelas, assim, né? Então, do Inácio e do Zezé, e eles fabulando sobre essas questões do dia a dia, enfim. Não é um filme panfletário, né? Enfim, não que eu seja contra filmes panfletários, inclusive eu sou super favorável. É necessário ter também, né? Mas é um filme mais sobre a subjetividade desses 2 homens negros, falando sobre o dia a dia, né? Sobre o seu cotidiano, sobre o trabalho, sobre a família, enfim, naquele espaço que é um espaço também de vulnerabilidade, né? De ausência de várias coisas, né? Da própria moradia, né? Mora em barracos e, né?
mas a ausência de emprego, né, moradia precária, trabalho precário, cidade precária, tudo isso, né? Isso de alguma forma vai estar no filme, né? Nesse roteiro que fala sobre... E aí tem 3 personagens secundários, né? Que é o Luiz, a Valdeci, que é uma mulher trans, e a Maria. A Maria é mãe da Valdeci. E aí a gente vai intercalar um pouco esses 5 personagens, né? Mas o foco principal é no Zezé e a história dele. No fundo, ele rememorando várias coisas, várias passagens da vida dele, né? Sim. Mas de uma forma ficcional, né? Não é documentário, enfim. Adoro documentário, tá, gente? Porque o meu maior, né? Engraçado, meu maior. Mas o maior cineasta desse país se chamava Eduardo Coutinho, tá? Documentário. E olha que antigamente, eu também gosto de documentário. Antigamente o documentário era aqueles, quando falava-se, o pessoal achava que era aquele documentário chato. Hoje os documentários são muito mais dinâmicos. São muito mais. Né? Muito mais. São muito mais dinâmicos do que antigamente. O Coutinho quebrou muito essa barreira, né? De fazer documentários mais dinâmicos, né? Sim, era o que o Jean-Claude Bernardet, que é o crítico de cinema e virou ator recente, né? O Jean-Claude Bernardet fez vários filmes aí. O Jean-Claude Bernardet ele tem um livro clássico chamado Cineastas e Imagens do Povo. E ele criou um termo chamado modelo sociológico, né? Que esses documentários que você está falando aí do Ferreira Goulart, que narrava vários documentários, né? Aquela voz sociológica, explicando o que está acontecendo. Né? Enfim, vários documentaristas fizeram filmes assim, né? O Leon Risma, o próprio Coutinho, né? O próprio Cabra Marcado para Morrer, que é esse documentário clássico, né? Que começa a seria uma ficção e depois vira um documentário, né? Começa a ser feito em 64, termina em 84 por conta do golpe militar. E vira um negócio muito interessante, que é essa ponte entre o passado e o presente, né, que o Coutinho fez. O Coutinho era gênio. Esse era gênio. Isso aí, meu amigo, para chegar no que o Coutinho fez. E o Coutinho, acho que foi esse cara que quebrou um pouco essas dinâmicas do documentário, né? Tanto que é isso, se ele fosse fazer um filme talvez comum, né? Inclusive o próprio Jean-Claude Bernardet no livro ele faz essa pergunta, né? O que seria do Cabra Marcado para Morrer se o Coutinho tivesse feito aquele filme em 64? Que seria uma ficção, inclusive, né? Eu acho que seria outra coisa. E aí vem aquela coisa dos acasos, né? Esse acaso terrível no Brasil que foi não é um acaso, tá, gente? Foi uma ditadura militar, um golpe militar. E teve o golpe, né, a ruptura, e aí o Coutinho volta a fazer o filme em 84, mas aí faz um documentário, que ele vai perseguir de alguma forma, ele vai atrás, né, dos personagens que fariam o filme lá na... Porque, qual que é a história? Né? A história, ele parte do assassinato do João Pedro Teixeira, que era um agricultor que participava de um sindicato em João Pessoa, né? Paraíba, Pernambuco. Né? E aí o João Pedro Teixeira ele foi assassinado e aí o Coutinho ia fazer uma ficção com uma família do João Pedro Teixeira, né? A Elizabeth Teixeira, tá? Que está viva até hoje, né? Figuraça, ela está com quase 100 anos, inclusive. E aí o Coutinho, o filme é interrompido, o Coutinho se exila, né? E aí ele retoma em 84 o filme, aí ele resolve não fazer a ficção, ele vai fazer o documentário. Então ele vai atrás como que está a Elizabeth Teixeira, os filhos, tal. Os filhos eram tudo crianças, já estão todos grandes. É um filme incrível que, segundo o Ismael Xavier, que é o maior crítico de cinema desse país, ele vai dizer que o Cabra Marcado para Morrer é o filme de ruptura do cinema brasileiro. Tem o cinema brasileiro antes do Cabra Marcado e depois do Cabra. E aí eu acho que muitos documentaristas vão ver que, olha, não dá para ficar fazendo só esses filmes de análise, né, social, né? Porque sim, geralmente é isso, né? Você pega um tema e analisa os desdobramentos, né? Fica uma coisa bem sociológica mesmo, sim, né? Sim. Olha, explicando por que aquele menino é daquele jeito. Aquela né? narração.
Quando não é a narração, é o próprio... É a fala do especialista, né? O professor, o especialista em segurança pública, né? É lento também. Mas aí tem esse cara que eu citei recente, que é o Adilei Queiroz, que é um cara que... Esse cara, ele entendeu que, como que é fabular a partir do documentário, né? Desse real. E os filmes dele são documentários, não é ficção. Ele assina como documentário. Lança como documentário. Você vai ver e fala, isso aí é ficção, bicho. É ficção isso aí. Assim, é ficção total o que ele está fazendo. Só que ele está fabulando em cima, entendeu? Não é uma ficção. Ele está falando de uma coisa real, feito você mesmo disse, né? Sim. Uma coisa real que você fabula em cima, né? Está fazendo uma tem criação um efeito incrível, né? Tem um efeito incrível. Se você dominar esse aparato, e ele domina esse aparato, né? Você consegue ter um resultado esteticamente incrível, né? O Coutinho depois vai fazer coisas geniais, né? O jogo de cena é um negócio absurdo, né? Enfim, intercala atores com... E você não sabe quem é, enfim. E você não sabe até hoje quem é mesmo, né? Porque ele colocou um anúncio no jornal, ele fazia muito isso, né? Colocava anúncio no jornal, as pessoas iam fazer, e lá ele intercala Fernanda Torres com André Beltrão, com atores não profissionais, isso é genial, e com o personagem real. É o personagem real, um ator não conhecido e um ator conhecido. Aí ele embaralha aquilo ali. Ele vai dizer, qual que é o limite disso, né? Sim. Não tem, na verdade. Você que manipula isso, né? Sim, é verdade. E ele manipulava isso de uma forma genial, assim, que poucos conseguem, assim. Tanto que você pega, né, os últimos documentários no Brasil, assim. O último de grande repercussão foi A Última Floresta, né, do Luiz Bolognese, né? Uhum. Que é roteirizado junto com Davi Copen, lá dos Yanomami, né? Depois corrigi isso aí, gente. Eu dei uma gaguejada aqui. Errei o nome do... Não tem problema, né? O Google, você escreve lá, o Google arruma para você e ele vai conseguir encontrar com certeza. Pois é. Enfim, Wilk, mas é isso. Como é que faz o pessoal conhecer mais? Eu sou péssimo de redes sociais, tá, gente? Eu não tenho Facebook. Eu tenho um Facebook fake, mas enfim, eu não divulgo muito, assim. Tem algumas pessoas que sabem que eu tenho. Mas eu tenho o Vimeo, né? Quem quiser conhecer, Vimeo, Wilk Vicente, né? Tudo junto. Eu tenho um LinkedIn, né? Que eu posto várias coisas lá. Eu acho o LinkedIn mais interessante, assim. Sim. Para postar coisas... Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal mesmo. Sim. Tem gente que se expõe muito, né? Eu acho que a rede social se expõe muito, mas enfim. Mas tem que saber usá-las, né? Enfim. Tem um e-mail também, né? Quem quiser escrever e tal. Mas eu não sei se eu vou falar meu e-mail. Mas se entrar lá no LinkedIn, no Vimeo, consegue encontrar os seus consegue, trabalhos. Porque dá para colocar mensagem, né? Enfim. No LinkedIn dá para você escrever, mandar mensagem. Então dá para achar no meu LinkedIn, no Vimeo. Essas outras redes sociais eu não tenho. Né? Facebook, Instagram, enfim. Inclusive eu acho que elas estão até com muitos problemas, né? Então sei lá como que vai ser resolvido isso, né? Vamos ver como será o futuro delas. Né? Como que vai ser o futuro, né? Que elas estão bem, enfim, sei lá como que elas vão lidar com esse... É um colapso, né? Tem um colapso bem... Porque querendo ou não, as redes sociais são novas. São bem novas, né? E talvez ela vai chegar no ciclo dela. E aí... eu acho que chegou no limbo. Vai se encerrar e vai começar algo novo que talvez nunca foi pensado. Acho que o Facebook já chegou, Instagram... Né? A rede social mesmo era um negócio não pensável. Não tinha esse pensamento de que a vida ia ser muito rede social. E isso se tornou uma realidade. Sim. E esse ciclo, às vezes a gente está dentro dele e não enxerga, mas ela vai se acabar. Talvez daqui a 5 anos ninguém tenha mais rede social. Ou as redes sociais sejam feitas de outra forma. Enfim. O
O Orkut, né? Eu nunca tive Orkut. E o Orkut acabou. Enfim, eu tô meio nessa esperança também que o Facebook vai acabar e eu não vou criar o meu. Eu vou sobreviver para a posteridade e o Facebook vai acabar, tá? Para contar essa história, enfim. Para você falar, nunca tive Orkut, nunca tive Facebook. Entende? Pois é, exatamente. Quem sabe, né? Enfim. Wilk, muito obrigado. Obrigado você. Tá? Vocês. Gente, é isso. Canon College está aqui para conversar. A gente chama várias pessoas. Acho que é o nosso quarto episódio, não lembro. Terceiro, né? Acho que é o terceiro episódio. Eu não lembro muito bem, porque a gente está gravando um monte antes de lançar para vocês. Então, a gente vai gravando, e aí na hora que a gente tiver bastante, a gente coloca aí no YouTube para vocês. Muito obrigado. Vejam a nossa rede social, @Canon College, oficial. Vejam os trabalhos do Wilk Vicente. Por favor. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.